Eu aumentei a cadeira, tava muito embaixo. Aquele sentimento assim, ó, de quando a gente voltar, a gente compra. Quando não é o Marcelo pra me tirar do sério, é o Brian. Tá vendo só? Fatos, tropa, vou trazer só fatos. Aham. A gente vai ter uns argumentos ali ou outro, mas reputação 99, aquele bomba pet. Ok. Vamos começar com esse episódio do Colmeia TV, do Verão Carioca ao Calvo São Paulo, do Giro pelo Espanta até o Lollapalooza, com o meu convidado consagrado, Brian AVS, por favor, se apresente. E aí, família, me chamo Brian VS, sou produtor musical, DJ, nascido e criado ali na Zona Oeste, mais precisamente na Baixada Fluminense, mas hoje eu resido, né, na Zona Oeste. Tô sobrenome, Fernando Campo Grande. E Inclusive, aí, olha pra aquela câmera ali. aquela ali. Você Então vamos voltar aqui, bum, claquete. Me chamo Brian VS, sou nascido no quilômetro 32, lá na Baixada Fluminense. Hoje eu resido em Campo Grande. Meu mano Fernando Campo Grande aí está aí acompanhando a gente, dando essa oportunidade aí pro Colmeia. Meu mano também, que eu esqueci o nome. a voz da consciência, porque ele só aparece no box 14. Então. Não dá pra gravar o próximo episódio. Está aí meu mano também gerenciando toda essa logística. É uma honra estar aqui, uma honra sempre estar podendo fazer parte disso, né? Trocar essa ideia, levando conhecimento, levando ali um pouco de risada também, que a vida não é só, né, trabalho. E é sobre isso, vamos que vamos. Prazer. E pra começar, Rapidinho, literalmente, escutem Pedra sobre Pedra, sorteio meu novo DJ7. Eu sei que geralmente a gente faz isso no final, mas eu tô fazendo isso no começo. que bom que você falou que geralmente a gente faz isso no final, porque, enfim, né? O Brian me tira do sério de vez em quando, me tira do sério, mas gerou vários momentos muito maneiros no Festival Espanta, que a gente vai falar sobre isso agora. E o episódio de hoje, literalmente, abre o ano do Colmeia no dia 12 de janeiro, enquanto muita gente ainda estava lá na ressaca do ano novo, se iria ou não começar na academia, ou se iria ou não perder peso por conta do peru de Natal e Ano Novo, estávamos lá, na Labuta, na Marina da Glória, passando chuva, frio, caos, ônibus de madrugada, né? Mas conseguimos entregar o Universo Espanta com 7 dias de atrações. Quase que não saiu as atrações, mas tudo bem. E, cara, eu vou passar aqui pro meu amigo Brian, porque foi um prazer, literalmente, cobrir esse evento contigo, porque aconteceram muitas histórias engraçadas, né? E eu queria começar logo com a primeira história engraçada, que foi a nossa chegada no primeiro dia oficial do Universo Espanta. Fala, Brian, Vou até o que coçar a careca. aconteceu? Então, primeiro dia, né? Começando ali, primeiro dia de espanta, piripopopão doce. Entramos. E aí, né? Estamos ali fazendo todo o reconhecimento do local. Só que tinha algumas determinadas entradas para a imprensa. Uhum. Até então a gente já tinha entrado, né? Por aquela entrada, vamos botar aqui a entrada A. E aí, beleza. Fomos ali, cobrimos um pouco do evento e voltamos pela mesma entrada A. Só que quando a gente voltou, tinha alguns artistas. Pode falar dos artistas? Claro, por favor. Então, beleza. E aí, mano, a gente passou ali, tava nada mais, nada menos que Russo Passapulso, Rincon e Rael. Assim, tipo, numa mesinha, né? Numa mesa ali trocando uma ideia. E aí, só que quando a gente entrou, eles olharam a gente de uma forma muito pertinente. E eu achei aquilo meio engraçado, mas até então a gente estava entrando pela mesma entrada de toda a imprensa, né? Aí a gente foi para a sala de imprensa, começou a trocar uma ideia e tal, vendo qual seriam as outras, né, posições a se cobrir do evento. E quando a gente voltou, que a gente já tinha ido cobrido, quando a gente voltou, a gente não pôde entrar por aquela mesma entrada, que é a entrada A. E aí eu indaguei, né? Eu falei, pô, mas segurança, qual foi? A gente pode entrar agora e tal. Eles, não, aqui agora é só entrada de artistas e a família dos artistas. E aí a gente ficou pensando, será que teve alguma coisa a ver? Eu falei assim, pô, talvez não, né? Talvez a gente pode estar, né, exacerbando ali uma ideia, acho que a gente está viajando. Só que a gente se encontrou outras vezes com esses três artistas. E eles continuaram olhando pra gente da mesma forma. Eu falei, Fernando, será que a gente pisou no sapato de alguém ali, botou uma pedra no sapato? O que aconteceu?
E aí depois a gente foi entender que a olhada que eles deram foi no sentido de, cara, quem são esses moleques entrando pela entrada de artistas e família de artistas? Porque assim, não é da família de ninguém e eles também não estão online. O que que eles estão fazendo aqui? E aí, só que isso gerou uma situação no dia em específico e todos os dias que sucederam, que foi muito engraçado, porque assim, como eu me apresentei, eu sou DJ, eu tava assim, vou pegar esse pendrive, vou espetar nessa XDJ aqui e vou começar a tocar. E aí depois eu anuncio meu nome, porque assim, Deixa eu só contextualizar vocês, é o seguinte. É uma parada que eu tenho que falar até antes, inclusive vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo nessa câmera aqui agora, né? Eu botei essa camisa azul, porque hoje, quando eu saí da minha casa, eu pensei assim, vou gravar com o Brian. E todas as vezes que eu tô do lado do Brian, é um evento. Porque o Brian não sai de casa, ele estreia. O cara sai no estilo. E aí, eu já não sou muito desprovido de... É o que eu falo. Os meus pais me deram saúde, não me deram beleza. Então, todas as vezes que eu tô do lado do Brian, eu tenho que estar minimamente vestido, porque senão parece que eu sou, tipo, nem assistente dele, parece que eu sou um mendigo. E quando a gente foi fazer a cobertura do Universo Panta... Então... assim, o do Universo Panta, eu pensei na minha roupa 3 milhões de vezes. Então, assim, a gente tava vestido como se fosse... Cara, o Brian foi vestido como se ele fosse subir no palco e fazer a apresentação. E eu não tava um pouco atrás. E eu acho que quando a gente passou pelos artistas, ele achou que a gente também fosse artista, porque inclusive o próprio Rincon Sapiência, quando passou por mim, e isso foi uma cena que me deu teto azul, mas eu consegui responder rápido, ele veio me perguntar que horas a gente iria subir no palco. E eu não consegui responder direito, eu só ri e andei pro lado, sabe? Coisas que acontecem no bastidores que eu tô trazendo aqui agora pra vocês. E quando eu contei pro Brian, ele fala assim, caralho, mano. Ele não falou isso, falou. Então, assim, muito provavelmente pro Russo, inclusive pros garotinhos que estavam lá os garotinhos também. Os garotinhos que estavam lá no dia, deve ter falado assim, pô, ou esses artistas são muito marrentos, ou a gente não conhece e a gente passou reto que tem uma bala porque a gente tava com medo de incomodar. Olha a situação só no primeiro dia, só no primeiro dia. Ainda falaram que o underground não ia estar lá no festival, a gente lá. Exatamente. Mas uma das coisas que eu mais gosto no Festival Espanta, o Universo Espanta, é que, primeiro, que ele abre o verão carioca, e o segundo, que ele é um dos poucos festivais que eu conheço, assim, de grande repercussão, que ele está crescendo a cada ano, que ele é 100% de artistas brasileiros, né? Sim. Tem diversos ritmos, mas, assim, a brasilidade está muito alta. O que você acha disso? Eu acho essa questão incrível porque somos, né, uma das maiores potências quando você relaciona cultura, música em específico, e isso já não vem de hoje, desde sempre. Vide aí todos os exemplos e as motivações que a gente tem, os artistas que a gente tem. Inclusive, a gente estava até trocando, só fazendo um adendo, a gente estava fazendo comentando sobre a questão do Paulinho, percussionista, que é um dos maiores percussionistas, o maior, né? Sim. Percussionista do mundo, assim, e isso não sou eu que estou falando, são artistas que você considera como o melhor do mundo. Uhum. Então, foi muito interessante. Para além disso, tinham rodas, né, também de samba, tinha um palco da roda de samba, e para além disso também, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a gente estava ali no comecinho do ano, né, 12, 13, enfim, de janeiro, mas estavam sendo apresentadas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, assim, você saiu do Felipe Ret e você vai entrar para a escola ali da Beija-Flor. Nem falo. Então, foi, assim, sensacional. Muita brasilidade, muita musicalidade. Artistas que eu, sinceramente, não teria pago para ver, mas estar lá me fez ser fã daquele artista, sabe? Uhum. Então, teve muitas nuances dessa forma. Eu acho muito bacana isso que você acabou de falar, porque o festival tem essa característica, né? Às vezes a gente não iria para o show deles, porque, assim, infelizmente a gente mora num país que os ingressos estão cada vez mais caros. Eu acho que isso não é nem um problema só do Brasil, tá? Eu acho que é um problema mundial, Sim. que a arte, a cultura está cada vez mais cara. E quando você está num festival, você tem a oportunidade de conhecer artistas que talvez você não teria acesso a eles, ou, pô, sabe... Sim. Teria que escolher entre o seu artista favorito e ele. Sim. E aí você é literalmente inundado pela cultura dele. Eu posso dizer isso porque eu sempre escutei o Baiana System por conta das músicas, por conta do audiovisual que eles fazem, que é sensacional, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar presente num show do Baiana System. Inclusive, eu comentei isso com você. Sim. E meu irmão, vamos dizer aqui, para mim, foi um arrebatamento.
Porque eu lembro que o Baiana System, inclusive, estava nesse primeiro dia e eu fiquei com dores no corpo inteiro vários dias por conta do show. Porque é um show de uma energia tão massiva, tão pesada, tão elétrica, como você vê, você tá no meio da roda lá, Sim. né? Nossa, absurdo. Absurdo demais. De fato, o Baiana tem muito dessa questão do público sentir por osmose, né? Você sente ali, um vai contagiando o outro, e quando a gente viu, cara, nada mais, nada menos que a Alice Aham. no palco, sendo que acabou de estrear, né, tinha acabado de estrear, assim, o Agente Secreto. Então você vê tudo que ronda, né, para além da musicalidade também, a gente viu ali atrizes sendo nomeadas, então fazendo parte daquilo, não estava ali só como apenas, né, uma Uhum. pessoa subindo no palco, não, ela estava ali ativamente, politicamente, musicalmente. Então, assim, para mim, Baiana E tinha assiste. teve a participação do Benegão também, né? Benegão também, foi assim, algo. E tá ali, né? Rio de Janeiro. Que bom que deu pra gente ver todos esses artistas, né? Uhum. Estando ali. E, cara, não tenho palavras pra falar sobre Baiana, não. Baiana me cansou por meses, estou me recuperando agora. Eu lembro que o show seguinte do Baiana nessa edição, nesse dia, foi o show dos Garotinhos. E eu cheguei na sala de imprensa, o corpo chegou, porque a alma ficou lá no show, né? E aí o Brian, não, a gente tem que ir lá fazer o conteúdo dos Garotinhos e tudo mais. Eu falei, Brian, você que tá com mais energia do que eu, vai lá, porque eu não consigo levantar. Tanto que eu gravei até um story falando, né? Que tipo, o corpo tava ali, mas a alma já tinha ido embora com Jesus, né? Enfim, uma outra coisa que eu gosto muito na estrutura do Festival Espanto, que acontece ali na Marina da Glória, é que os palcos, eles são próximos. Sim, Porque, assim, diferentemente do Lollapalooza, do Rock in Rio, do The Tal, que a gente vai falar um pouco mais à frente nesse mesmo episódio, a gente não precisa ficar andando horas e horas, dias e dias, léguas e léguas. A gente consegue transitar entre os palcos de uma forma muito mais rápida. Então, assim, para sim. quem não está tão acostumado para grandes festivais, mas quer ter essa experiência, acho que o Espanta tipo, a minha indicação, sabe? Porque Sim. eu achei muito interessante, muito interessante. Sim, isso também é algo que faz muita diferença, né? Ainda mais quando a gente bota assim numa questão que o festival você vai ficar o dia inteiro, você Uhum. chega lá cedo. Uma coisa que me chamou a atenção, que logo no começo também a gente foi se confundindo, que geralmente festivais eles têm uma hora para começar e uma hora para terminar. Só que lá isso oscila, né? Então um Uhum. dia começa 3 e termina meia-noite, no outro dia termina 4 e termina 1 hora da manhã e por assim vai. E aí teve no dia do cabelinho, que é mais à frente, a gente achou que seria no horário X. Quando a gente chegou lá, era horário Z já. Então, mas aí retornando, né, logo para o começo do dia, assim, para a estrutura do evento como um todo, os palcos Guanabara e Lapa são próximos. Então, assim, se você botar outros tipos de festivais, assim, pelo menos eu vou falar os que eu fui, como Rock the Mountain, são longes, mas assim, também não são tão longes quanto, sei lá, um Lollapalooza da vida, um Rock in Rio, que você tem que se deslocar mesmo. E para quem tá nesse pique de querer assistir grandes shows, né, com uma mobilidade ali, de certa forma até elegante, porque você não se Aham. destaca muito, fica muito, muito interessante mesmo, sabe? É válido, muito válido. Inclusive a roda de samba também é parecida, né? Fica ali Uhum. próximo. E o andamento ali das escolas de samba também repercutia muito nisso. Uma coisa também que eu achei muito interessante era a disposição dos bares, que eles não eram muito longe das atrações, eram bem distribuídas, e os cremes de cabelo que a gente pegou. Não pra gente, tá? Porque a gente não tá precisando nesse momento. Vou deixar isso bem claro. Mas a minha mãe adorou os cremes de cabelo. Era muito creme de Era cabelo. muito creme e uma Era. marca, né? É Aham. uma marca super interessante ali. E a distribuição do espaço, porque uma das coisas que mais às vezes começa a me incomodar um pouco quando a gente fica muito tempo ouvindo música, muito próximo das caixas de som, é aquela sensação de cansaço mental, né? Sim, E lá tinha espaço para a gente se espreguiçar, tinha espaço para a gente escutar um pouco do silêncio para voltar para os outros shows. Eu achei sim. essa
essa divisão bem legal. Fora o mascote do Guanabara, né? Da Fiação Guanabara, tipo, pega Guanabara e vem muito, muito animadinho lá. E trabalhou muito, né? Trabalhou bastante também. Muitos dias de cobertura, então também naquele personagem ali que também é um pouco cansativo, imagino, né? Mas para além disso tudo, eu achei bem interessante tanto as ativações, que também eram bem deslocadas, né? Tinha ali momentos para você conseguir ir sem muitas, apesar de não ter inúmeras, as que tinham estavam bem dispostas assim logisticamente. Tinha essa questão, né, da alimentação, dos Aham. bares, o bar ser um local, você compra em um local, não é tudo no mesmo local, né? Sim, Que sim. geralmente fica muito confuso e muito complicado. Mas, para além disso tudo também, essa parte do som eu achei bem interessante, porque é isso, né? Geralmente os palcos, quando eles não são muito distantes, eles estão muito colados. E Uhum. até quando eles estão distantes, se tiverem artistas de gêneros diferentes ou até de gêneros iguais e tiver muito alto, Uhum. fica meio complicado, né? Você escutar um ou outro. Às vezes você tá em Ah, um palco sim. e tá escutando outro. Sim, sim. Então isso também acaba é, destrinchando um pouco da sua experiência como um todo no local, né? Especificamente no âmbito da música, assim. Então, essa questão do amarramento que eles fizeram, Sim. tanto da logística dos palcos quanto da logística do próprio som, eu achei interessantíssimo. Acho que a única questão mesmo foi até aquela que eu comentei contigo posteriormente, que foi que dava um determinado momento, a música baixava. A música que eu digo, no caso, é o som. Ah, Não sim. eram os artistas, não Sim. era a equipe dos Eu artistas, sei. era mais uma questão. Mas aí você pode explicar melhor do porquê que isso acontecia. Eu acho que eles acabavam diminuindo um pouco da potência do som depois da meia-noite por conta da proximidade das casas ali, né? Dos apartamentos. A gente tem que lembrar que a gente está numa região turística do Rio de Janeiro, que tem hotéis, enfim, e tem a parcela da sociedade que tem um poder aquisitivo mais alto, e ela pode criar um tipo de problema para o próprio festival. Sim, Então a gente sentia que depois da meia-noite, eles diminuíam a potência de algumas caixas, sendo do palco principal, eu acho que isso é meio esquisito, porque acho que eu deixo até aqui como indicação para a organização, sim. talvez começar o próprio festival mais cedo, né? Porque não fazia muito sentido, às vezes, por exemplo, a gente pegou o show do Hatch, pensei que ia ter tipo, o som no talo, e Sim, aí eles vão lá e diminuem um pouco a potência, enfim. sim. Mas agora eu vou retornar um ponto que eu me lembrei aqui agora, que foi outro ponto de que a alma quase saiu do corpo. Show da Ivete Sangalo no primeiro final de semana. A Ivete, quando chega, Toda. ela levanta a poeira mesmo, ela acaba com a gente, ela tá no comando, e é isso. Cara, mas que mulher é essa, mano? Show da Veveta, nunca tinha ido no show da Veveta. Aí, Para mim foi uma das surpresas assim, mais incríveis, porque é isso, né? A gente já tem a noção dela quanto artista, já é uma das artistas mais consolidadas do nosso país também. E para além de consolidada, assim, para mim, uma das coisas que me assustaram no bom sentido, né? É a disposição física e mental da Ivete, porque assim. Tem até uma entrevista que saiu recentemente que levanta, né? Quem seria uma artista que ficaria 6, 7, 8 horas no carnaval no trio elétrico? Cara, eu só cheguei na resposta dela mesmo, assim. É meio unânime. uhum, Porque ela não para, o pessoal também não para, então é uma performance, assim, espetacular. Para mim foi uma das performances mais incríveis do evento, de verdade. Tanto, né, vocal quanto de disposição, de estar correndo de um lado para o outro, tem muita presença de palco. O pessoal também não fica para trás, né, porque vai sentindo ali toda a energia que ela causa, você não quer ficar para trás. Então, assim, sensacional, com hits antigos, hits que eu não conhecia. Inclusive, ela soltou o som do carnaval lá foi também, né? vampirinha, né? Foi Soltou esse sim. vampirinha lá e, mano, o pessoal Amassou. duas, três voltas que ela deu assim para ensinar a galera, inclusive de tom, que isso me chamou um pouco a atenção, que ela, eu não lembro qual é a parte específica, mas ela tipo, nananana, nanana, tipo, eu não lembro o Aham, nome da parte específica, aham, mas assim, ela conseguiu dar uma aula de vocação vocal aham. pra galera ali em, sei lá, 5 minutos, tá Tipo, ligado? galera, a música se canta desse jeito, tá? É Exato. assim que a mamãe quer, tipo isso. Mandou outro que mandou muito bem, porque você estava muito empolgado. Inclusive, foi pra mim uma surpresa, tá? O Brian ser fã do Pichote. Aí, ó, tá vendo?
Tá maluco, filho? Dodô é fundamento, assim, pra mim é um pilar muito grande, tá ligado? Pixote, porra, tem inúmeros hits, é uma carreira muito consolidada também. Achei interessante eles, mesmo não conhecendo muitas novas, né? Porque é importante pautar isso aqui, porque tem muitos artistas que fazem esse firmamento em músicas antigas, elas viram hits e assim meio que acomodam um pouco em criar novas, porque sabe que não vai ter o burburinho daquelas que você já criou. E assim, o Pichote trouxe inúmeras novas também, mas obviamente que o ponto mais forte desse cabo de força continua sendo as antigas. Mas assim, o pessoal cantando todas, eu incluso. Com certeza. Pra mim foi uma presença de palco assim, porque o Dodô é muito carismático, É. muito. Então assim, mesmo você não conhecendo o Pichote, mesmo você não o conhecendo, cara, quando tu vê, tu tá rindo das bobeiras dele, tá rindo da forma que ele conduz a música e ele tem essa presença de palco muito, né, cômica, assim, de, não, ó, não, finge que tá sambando, finge que tá sambando. Pô, tu vai ficar aí no telefone, finge que tá sambando aqui comigo, ó, como é que tu samba? Bum, e aí a pessoa, mesmo que ela não tivesse essa proximidade, ele consegue Ele consegue se aproximar, assim. conectar com o público, né? Então, Eu pra achei também mim, incrível isso. incrível. Pichote aí, porra, tá maluco. Valeu, Dodô, tamo junto. Além disso, né, do palco, além dos palcos, enfim, da atmosfera de festival, o Universo Espanta teve um dia que foi literalmente dedicado a Peoples. Foi literalmente o baile da glória acontecendo dentro do festival. Meio que aconteceu isso no ano passado, mas foi com a Furacão 2000, né? Mas esse ano trouxe a Peoples e eu achei bem interessante porque eles trouxeram o Terrier e eu tenho que confessar que eu não conheci o Terrier até lá dezembro do ano passado, quando lançou aquela música Vou Investir em Você com a Carol de Niterói. E agora essa música não sai da minha cabeça. E eu fiquei impressionado com a energia que ele trouxe, assim, que ele encerrou encerrou a noite, não. A gente que foi embora, que estava muito cansado É. logo depois. Porque assim, a gente A noite encerrou pra gente, né? encerrou pra gente. Porque o que acontece? O que acontece? Eu vou deixar meu disclaimer aqui. Lembra que a gente começou o episódio falando do show do Baiano System? Eu demorei uns 5 dias para me recuperar, para vocês terem noção do trator que é o show deles. É verdade. Quando você vê aquelas imagens lá, não sei nem se eu tenho coragem de ir para Salvador e ir para o show do Baiana System, porque é só ir para esse show, voltar para o aeroporto e voltar para casa. E Né? lá é uma outra concepção de show. É o navio pirata. mano. É o navio pirata. Eu fico imaginando o navio pirata no Rio de Janeiro, como é que... Não, é o caos, é o caos, é o caos, é o caos, é o Não, caos. é uma disposição absurda. Nunca fui, assim, tenho muita vontade para Salvador, inclusive muita vontade de, tipo, mesmo não sendo uma das pessoas mais, né, Uhum. carnavalescas do planeta, Eu sou, não. pô, com certeza tá aí uma coisa que deve ser experiência de vida, assim, Mas curtir o o navio que pirata. você achou desse dia da Peoples, assim, que foi uma quinta-feira e foi bem... Cara, então, grande parte do fundamento, assim, que eu tenho que eu lembro, né, enquanto criança, enquanto adolescente, foi com o funk. Então, assim, o funk sempre teve muito presente na minha vida, continua sendo, mesmo não escutando tanto igual, né, já escutei um dia. Ver ali a equipe Peoples, que, né, é uma das mais autênticas, mais notórias equipes que tem, eu vou falar até do mundo, assim, porque pra mim, tipo, o funk é nosso, tá ligado? Uhum. Então, se é do funk aqui do Rio de Janeiro, com certeza é um dos maiores do mundo. E aí, nesse dia, teve inúmeros DJs, teve inúmeros, pô, teve Bochecha, né? Não, teve o baile do Teve o baile do né? Bochecha, Bochecha não que teve esse dia, teve não. outras, trouxe É. uma galera. Então, trouxe ali vários hits dos anos 70, 80, 90. Para mim, foi um dos dias mais incríveis, assim, porque não teve meio que um filtro sobre o funk. Uhum. Porque eu acredito que tem certos festivais que camuflam um tipo de funk. Aquele vai ser um funk específico para esse festival e não a história do funk. Então ali a gente viu um cronograma histórico, cronológico do funk. E sem, assim, Maquiagem. sem maquiagem, que é Uma importante. das coisas que eu preciso pegar esse gancho para falar, porque recentemente as meninas, a Thalita e a Andressa, elas quebraram os recordes de acesso do Colmeia e atualmente está em 21 milhões de acessos.
E por acaso, a Andressa escreveu sobre, quando ela escreveu sobre a Dolce, que ela falou sobre o ritmo funk, reacendeu um texto que esse camarada escreveu sobre a origem do funk, né? Do Miami Bass e tudo mais. Sim. Então, quando vocês estiverem lá no Colmeia vendo isso, porque o texto dele deve estar lá entre os mais lidos de novo, outra vez, que você escreveu no ano passado, foi esse cara aqui que não apenas escreveu o texto, mas como fez o Reels que está lá nas nossas redes sociais. Acessem lá, o @Colmeia, Colmeia com K, que nem a Carol, que inclusive deu entrevista pra gente no último Rock in Rio, estava presente numa festa aí que a gente foi muito sensacional, que já fala logo em seguida. Mas, mano, é muito maneiro que finalmente, claro que tem muito a caminhar, porque o funk ainda continua sendo muito criminalizado, o funk continua sendo muito os artistas, né, principalmente os MCs. Recentemente a gente viu o caso da Tati Quebra-Barraco em questão de direitos autorais, é, é, direitos de royalties de música estão passando por uma situação esquisita. A gente vê que festivais estão dando espaço para eles. Os shows, eles estão se organizando em shows cada vez maiores. Eles fizeram um show ali no Parque Olímpico e foi bem, bem legal. O bonde do Tigrão voltando junto com o bonde do Vinho. Nossa, eu me sinto o Fernando de 8 anos que não podia escutar nem dançar tanto que meus pais eram muito preocupados de eu ir para esse tipo de festa. Mas hoje sendo reconhecido, porque quando a gente olha para a forma como o subúrbio carioca, as periferias, que não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, sempre foram historicamente tratadas, quando você vê que um ritmo feito pelo subúrbio carioca está finalmente sendo valorizado, não só no Brasil, mas no exterior, me dá uma alegria no coração, porque assim, durante muito tempo a gente foi condicionado a acreditar que as coisas de qualidade ou eram do exterior ou eram da classe dominante. Sim. Né? E a gente fez um ritmo que contagia todo mundo. Não adianta você dizer, não gosto de funk. Se tocar na tua festa, tu vai dançar, tu vai mexer um ombrinho, tu vai fazer alguma coisa. E eu acho que esse momento ver a Peoples lá, ver ano passado o Furacão 2000, foi muito, muito bacana, sabe? Com certeza. Porque, para além disso, um ponto que você falou que é muito importante, é isso, né? Da questão de a galera não aceitar o funk, mas não vive sem. Então, assim, é um paradoxo que a galera mesmo criou e não faz nenhum sentido, porque você só exprime as suas visões racistas, preconceituosas sobre um dos maiores gêneros do mundo. É inegável. Tanto é que se você for, sei lá, no SoundCloud da vida, e você for algum tipo de produtor, algum DJ, e tá ali procurando remix, cara, você vai ver a galera da Tailândia fazendo, você vai ver a galera da Europa, dos Estados Unidos, bebendo da nossa fonte. Então, assim, é importante, para além disso tudo, né? Porque eu lembro dessa situação da Tati, Tati Quebra-Barraco, e ela cita o Catra, ela cita várias pessoas que, tipo assim, não tiveram um manejo dos direitos autorais, até porque era algo novo para eles também. Porque, né, gente, ninguém vai assinar um contrato que você vai sair perdendo, sabe? É muito da informação. Hoje a gente tem muita sobre essas informações, né, sobre direitos autorais, sobre se fazer um respaldo jurídico direcionado para música. Que música não é bagunça. Mesmo muitas Exatamente, pessoas achando que são, né? exatamente. Música não é bagunça. A Exatamente. sua produção não é bagunça, como você organiza as coisas, como quem você chama, como vai ser os direitos, né, realizados para essas pessoas. Então, tudo isso vale a pena estudar, tem que estudar. Concordo. Porque é isso, né? Se você não estudar, outra pessoa vai estudar por você e você vai sair no. Assim, antes de a gente trocar de assunto, que a gente tem mais coisas para falar sobre o Universo Espanta, esse movimento de direitos autorais, de quem é a autoria, enfim, eu acho que é algo histórico no Brasil, infelizmente, né? O pessoal do samba sofreu muito com isso, o pessoal de outros ritmos periféricos também sofreram muito sobre isso. Acho que eu lembro da Gabi Amarantos falando isso naquele episódio do Mano a Mano. Sim. E eu acho que um pouco da responsabilidade desse movimento acontecer são das agências que regulam isso, sabe? Porque elas sabem que o problema está acontecendo, pessoas não estão recebendo os seus devidos honorários, e são poucas as que tomam a iniciativa de se tornar mais simples, de se tornar mais próximas dos artistas. Eu acho que é um movimento que precisa ser discutido, né? De deixar isso mais fácil. Eu só dando um exemplo antes de mudar o assunto,
Por exemplo, o próprio Colmeia, né? Eu tive muito cuidado na hora de criar a marca, de correr atrás dos direitos, de registrar, porque na empolgação de criar o projeto, de botar as coisas na rua, a gente nunca pensa das coisas que podem dar errado. Sim. A gente nunca pensa que algum aventureiro pode aparecer do nada e querer pegar a sua marca e fazer uma bagunça com ela, como Sim. aconteceu recentemente e levou um apavoro do Colmeia, do cara que está falando aqui agora, só para deixar ligado, registrado. fica ligado. Vai levar outro se continuar essa Fica palhaçada? ligado. Enfim. Eu até me perdi aqui. Fica ligado. Não, mas é algo que precisa ser dito, precisa ser discutido, porque eu sei que muitos artistas pensam muito na sua obra com muito carinho, muito tempo de dedicação, mas não pensa na parte jurídica, na parte de proteger sua criação. Sim, Né? e isso dá até vontade de fazer, parafrasear, né, o Emicida, que é isso, no final das contas, fazer a rima é a parte mais fácil. Você tem que ter a mesma noção que você tem, o mesmo empenho que você tem para divulgar sobre a sua música, criar a sua música, você tem que ter sobre todos os direitos que rondam ela. É, um dos assuntos que a gente mais conversa, assim, né, em âmbito, no caso de produção musical, é sobre o sample. Tipo assim, eu não tenho tanta teoria musical assim. Tudo que eu vi sempre foi de orelhada, tudo que eu fiz e tal. Hoje eu tenho um estudo um pouco melhor sobre isso, mas ainda assim, não domino. E aí a única via que a gente tinha ali era falar sobre o sample, era pegar um sample de um anime, de uma trilha sonora de jogo, de um filme, ou até de um efeito sonoro que você viu em algum lugar, transformar aquilo ali numa melodia. Só que era uma forma que a gente tinha. Continua sendo uma das melhores, para mim, uma das melhores formas de fazer a música, só que hoje você tem que ter a noção que você vai ter que pagar uns royalties para tal pessoa, ver se você tem a liberação daquele sample, e muitas vezes você consegue até trocar, né, uma ideia, se você tiver, dependendo do nível hierárquico que você tenha na música brasileira, você consegue trocar uma ideia com alguma pessoa que você quer samplear e você tem nesse informe antes de tomar um apavoro. Pois é. Que é isso, é dois lados da coroa, o informe é o apavoro. Tá ligado? E do apavoro eu entendo bem. Mas vamos lá. Mas isso é um tema que eu até gostaria de trazer você mais uma vez para falar sobre isso, porque é um tema bem importante até para quem está começando o momento musical. Mas voltando para o Universo Espanto, Perfeito. agora eu quero que você fale sobre alguns shows que você estava muito esperando para ver e acabou não atingindo suas expectativas. Shows que eu estava esperando para ver e não atingiram muitas expectativas. Cara, a gente viu muitos shows, né? De modo geral. Eu acredito que. Assim, eu gostei muito do show do Rael e do Rincon, mas também eu acho que não chegou nessa questão que eu gostaria, mas também é uma expectativa minha. Isso é importante falar também. Não é sobre a qualidade do artista. Não, é o que você estava obviamente, porque o esperando. show foi bom, Aham. assim. Mas também é uma questão que, tipo, tinha tempo que eu não escutava muito os dois artistas. Já teve uma época que eu já escutei mais. Então, é mais expectativa do que eu achei que ia escutar do que necessariamente sobre o que eles reproduziram lá, tá ligado? Entendi. Mas eu posso botar um deles. Deixa eu ver. Mas fácil a gente se listar os que a gente escutou, Porque né? eu lembro você indo no show do BK, botando nó. Foi eu falar do. Olha, foi falar Ó, do. viu? Fala do Deus do Furdunço, ele tá ligando aqui falando, você tá falando mal de mim. Mas assim, cara, eu amo BK, pra mim é o rapper, continua sendo o rapper, assim, mais influente, particularmente pra mim, da minha geração, assim, né? Inclusive Castelos e Ruínas fez 10 anos aí. BK, libera logo esse festival aí que eu tô doido pra ir, meu padrinho. Tá me falar o cartão. Mas assim, eu senti que tinha ali alguma dificuldade técnica no show dele, então foi um dos primeiros, se não foi o primeiro show do BK, assim, que eu fui que, não sei, eu não consegui curtir pra caralho, real, não entendi o que aconteceu muito. Tenho uma noção que não foi indisposição do artista, até porque, né, pô, BK pra mim é um dos que mais coesos em relação à performance, mas não sei, acho que foi o primeiro show do BK que eu não consegui curtir muito. Aqui, antes de mudar de artista, eu gostei do show do BK. Eu só não estava fisicamente preparado para ver qualquer tipo de show depois do Baiano System. E também foi o último show daquela noite. Eu Sim. continuo. Isso também tem influência, né? Porque a gente tava muito cansado.
Mas, de novo, assim como o Rael Rincon, é muito da minha expectativa. Uhum. Tipo assim, eu estava com a expectativa de um show X e foi Y, bom igual, mas eu senti algumas coisas ali, né? Cara, da Ivete, eu vou tentar lembrar dos os que foram bons pra gente tentar, assim, né? Os garotinhos eu achei ok também. Meu mano aí não é muito fã deles, tem que explanar. Não, não Ai, peida, meu não. Deus Não é do muito fã. céu. Eu gosto muito do trabalho deles, inclusive, só fazendo um adendo, né? Eu fui num show anterior a eles, que foi o show do De La Soul, foi no Vivo Rio, e eles abriram. E assim, pra mim foi um show melhor do que eles fizeram lá no Espanta, mas Brasil. É... Cara, a Ludmilla foi bala, tive essa questão só do som, né, que eu senti como o Hatch. Tanto o Hatch como a Ludmilla eu senti o som dando essa oscilada, mas foram ótimos shows também. Eu acho que eles. Não lembro de mais personas assim de shows que eu não curti tanto. Eu tenho que dizer que o único dia que você não foi comigo, que foi o dia da Joelma, Sim, eu acho que o show da Joelma pra mim foi não foi uma decepção, que ela fez um show bom, mas sabe quando o artista escolhe as músicas B pra tocar, aquelas músicas sim, que ninguém conhece pra tocar? Eu acho que é muito arriscado você fazer isso num festival. sim. Porque eu acho que do show inteiro dela eu conheci umas 3 ou 4 músicas e ela decidiu cantar umas músicas que ninguém conhecia, inclusive umas músicas de louvor que ela tinha pra Jesus, que eu fiquei, Louvor? louvor, Não tava mano. ligado, Tipo, o não. céu desceu, o anjo só apareceu. E eu fiquei assim, o que que tá Tava ligado, acontecendo não. aqui? Quase ela falou, meu nome é Universal, não sei nem se ela é evangélica, mas era papo de culto de igreja, Não tava sabe? ligado que ele é evangélico, Não, não não. sabia, não, eu não sabia, eu também não sei, mas era uns cultos, sabe? Culto pra Sim, quem. sim, E eu sim. falei, nossa, diferente, né? Meio atípico, né? Eu lembro que você deu esse, só te interrompendo, eu lembro que você deu esse papo sobre a Glória Groove. Ah, não, e a Glória Groove também fez isso, mas eu entendi o lado dela de ter lançado. Inclusive foi no mesmo dia. É que ela tava completando 10 anos de carreira e ela Hum, quis trazer os hits do início da carreira dela. O planejamento foi muito bom, mas a execução foi esquisita, porque assim, é de novo aquele lance. Você tá num festival, você tem que lembrar que você tá lidando com os seus fãs, mas você tá lidando com fãs de outras pessoas. Então, esses fãs de outras pessoas não necessariamente vão conhecer seu repertório. Então, assim, foi o mesmo erro que o Bon Jovi cometeu no Rock in Rio. Porque para quem estava lá no Rock in Rio 2013 sabe que aquele show do Bon Jovi foi histórico, porque ele conseguiu, de alguma forma que ninguém sabe, colocar todos os grandes hits em sequência, que a gente saiu destruído do show. E gerou uma grande expectativa no público, de porra, a gente perdeu o maior show da nossa vida. Quem não foi, né, no de sim, sim, 2013. sim. E aí eles voltaram em 2017, com a expectativa lá no alto, tanto que esgotou o dia deles. Foi um dia que cantou junto com Tears for Fears, que eu digo, eles são muito bons no que eles fazem, mas ao vivo é um show cansativo, Sim, é um show para você assistir sentado, sabe? Numa sim, plateia, não em pé num festival. Tem várias músicas eu conhecia, mas é um show que vai te cansando. E sim. aí o Bon Jovi veio e lançou um monte de música B que ninguém conhecia. E aí, tipo, sabe quando o espírito vai indo embora e tu vai pensando na lista de mercado que tu vai fazer no dia seguinte? Se vai dar tempo de lavar sua roupa no meio, sabe? Sim, E o show rolando lá, e no final aparecem as músicas que você mais gosta. sim, Então a Glória Groove cometeu o mesmo erro, eu acho, na minha concepção. Quem sou eu para dizer o que a Glória Groove deve ou não cantar? Isso é a minha expectativa, eu acho que ela sim, fez o que ela tinha planejado e ela mandou bem no que ela estava fazendo. Mas a gente, como público, a gente não conseguiu curtir um show da Glória Groove, como a gente viu, por exemplo, no Rock in Rio, no Detal, enfim, em outros lugares, porque ela decidiu fazer essa escolha, né? sim, Escolha de diferente. Mas, nesse dia, o show mais surpreendente para mim, talvez, não de todo o festival, que para mim foi, né? Todo mundo sabe, sim. foi o Baiana System, Ivete, Ludmilla e a Beija-Flor de Nilópolis, que estava lá. Inclusive, eu não estava com a roupa da Beija-Flor. E isso me magoou profundamente. Estava de vermelho e preto. A Beija-Flor é azul e branca. Inclusive, aqui, ó. Estou fazendo esse episódio na homenagem para vocês, tá? Ó, azul e branco tá aqui. Então, cara, o show do Sidney Isso foi Magal. maneiro. O show do Sidney Tu, Magal. tu falou que foi assim, arrebatador. Foi o único dia que eu não consegui ir, né? Só dando uma adendo aqui. Vou te falar, na moral, o show do Sidney Magal foi uma mistura de ritmos tão louca
Que ele botou os ritmos dele, mas ele trouxe ritmos latinos, e quando você viu, tava todo mundo num frenesi, mesmo você sem saber os passos de dança. E Sim. quando ele lançou como é que é Sandra Rosa Madalena? Cara, o teto veio abaixo. Tanto que, por exemplo, o show que ia começar na sequência era o próprio show da Glória Groove. E a galera demorou pra ir pro show dela, porque o show dele tava tão bom, com a energia tão lá no alto. Que a galera não queria sair Cara, daí. eu sinceramente não vejo a hora de ir no próximo show do Sidney Magal. E olha que eu não fui pra esse festival achando que eu ia gostar tanto da música dele. E eu acho que essa foi a experiência que ele passou pra todo mundo. E, Sim. cara, e é bom, às vezes, isso acontecer no festival, de você dar oportunidade para artistas que fizeram muito sucesso no passado, Sim. porque fica com aquela sensação de que eles estão no passado. E não, o Sidney, ele conseguiu trazer o show dele para a atualidade de uma forma, mas de uma forma que, meu irmão, olha, o cara tá de parabéns. Sério, não, tá de parabéns. Pô, foi Olha, maneiraço. foi. Você falou, eu fiquei assim, caraca, mas me deu até vontade. Pelo relato, deu vontade de ir no show do cara, Uhum. assim. É... Foi, Vitor, só um minuto? Chega um pouquinho no. Ah, tá. eu? Não, ele. Ah, Não, tá. é que eu tava indo pra trás, eu tava desfocado, né? Se puder só. Volta o pensamento só. Daqui a 5 segundos aí você volta, tá? Porque Fechou. esse silencia a gente usa pra cortar. Fechou. E aí, voltando sobre esse assunto, um dos que, assim, que eu tava muito na expectativa de ver, né? Já fazendo o lado positivo dessa situação também, era o Alê, que é um rapper da Bahia, e, pô, não tinha curtido o show ainda, tinha escutado alguns outros trabalhos, né? Diante do Caos e tal, que pra mim foi um trabalho coeso, bem bastante coeso, assim. E, pô, o E cara. teve o D2, D2. Ai, meu pai, eu esqueci o nome dele. Mantenha o respeito. Não, não é o D2, não, é DZ Diniz. Ah, 2E Diniz. 2E Diniz, eu sabia. 2E Diniz. Não, moleque, tu puxou uma. Eu puxei. D2, mas mantém o respeito. Quase já peguei o baixo aqui. Mas sim, teve 2E Diniz também, que pra mim foi uma grata surpresa, sim. Fez uma apresentação bastante coesa também. Coesa no que eu digo assim, que uma coisa que eu achei muito interessante no festival como um todo é que eu não vi a galera usando ali playback, né? Ah, não. Todo mundo ali cantou no gogó, botou o beat. Eu sou muito Aham. fã de rap e hip hop, né? Então, pra mim, ver essas coisas, independente do gênero, é algo muito gratificante. Que é tipo, mano, o beat e você rimando, cantando, enfim, qualquer coisa do tipo. E foi muito maneiro esse último trabalho. Inclusive, ele fez uma coisa que eu acho muito interessante que acontece nos festivais como um todo. Às vezes você vai no festival e você não conhece muito do trabalho do artista, ou você não conhece nada do trabalho do artista. No caso do Zé Diniz, eu conheci uma ou outra coisa, assim, mas não consumia bastante. E tem artistas que fazem isso, né? Você vai sem conhecer, vê a performance, gosta tanto e volta a consumir, né? Começa a consumir ali. Então foi um trabalho que eu tenho consumido bastante. Voltando pro Alê, para mim a performance foi incrível, chamou pessoas no palco, né? Trouxe ali, porque acontece muito isso, geralmente quando a pessoa quer subir no palco, dependendo da perspectiva dela, o segurança fala, não, 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 sobe não, sobe não. E ele fala, não, não, mano, deixa subir, deixa subir. O moleque subiu, cantou, então, assim, pra mim é sobre isso, a performance também, né? Festival, além de serem locais que são, né, bem caros, desde o ingresso até essa permanência, alimentação, bebida e tal, são locais de pertencimento. Então, tem muitas pessoas ali que vão, que querem se sentir pertencidas àquilo. Então, assim, subir no palco, você como fã, rimar ali com o seu artista, ganhar um microfone, ué, DJ, bota aí, pá. Pra mim foi uma sensação muito gratificante, assim, também. É isso. Eu acho que Baiana foi, obviamente, o detentor, né? Ah, com certeza. Mas, assim, show da Ludmilla foi muito maneiro, da Ivete foi muito maneiro, Pichote. Pichote e Alê, assim, acho que Alê. foi os artistas que eu mais gostei, assim. Acho que não faz muito da sua. A minha lista não faz muito da sua. Eu só colocaria o Sidney Magal ali no meio, porque até agora eu tô pensando em Sim. dançar salsa, enfim. Teve a Foi música do muito Salsa maneiro. Merengue também. Cara, uma das coisas que me incomodou no festival, mas eu acho que é um problema de festivais que acontece no Rio de Janeiro, exceto o Rock in Rio, que já tem toda essa tendência, essa pegada, é o transporte na hora de ir embora. Eu acho que Isso é verdade. os festivais em si,
tem passado com um problema de atrair público, de pessoas reclamando de preço de ingresso, mas acho que algo que a galera, principalmente, isso aconteceu em São Paulo também, mas eu vou falar da minha cidade. As pessoas que fazem grandes eventos no Rio de Janeiro precisam se conscientizar de que o público precisa ir para casa em segurança e de uma forma mais confortável, sem depender de táxi e Uber. Eu acho que táxi e Uber é complementar. Sim. Você precisa pensar em formas de ações com o metrô Rio, com a prefeitura do Rio, a questão de ônibus, porque assim, o Universo Espanta, eu acho que ele é um dos melhores festivais de início de ano. Sim, sim, É um com dos certeza. melhores festivais de verão que tem. A cidade do Rio de Janeiro não tinha um festival de verão, isso é para deixar claro que ajuda a movimentar a cidade, ajuda a reter o turista aqui e Sim. ajuda a gente que mora na cidade ter o que fazer em janeiro, porque antes, Sim. o que a gente fazia em janeiro? Pegava o nosso carro, o nosso ônibus e ia lá para ver o Cabo Folia. Sim. Ou ia para Costa Verde ver os shows lá. Ou Sim. saía do Rio de Janeiro. A gente que mora no Rio. Sim. Ou no máximo ficava no pré-carnaval, que está cada vez melhor. Mas a gente não tinha uma atração no Rio pra gente ficar, pô, chamar Sim. os amigos pra ir, enfim, se tá namorando, levar tua namorada, Sim. enfim, essas coisas. Não tinha. Mas peca. Porque, por exemplo, o ingresso vamos supor, o ingresso do Festival Espanta é X. E aí, na hora de você ir embora, você vai pedir o Uber é X. Ou seja, no fim, você tá pagando 2 Ou ingressos. X ao quadrado. Ou X ao filho. quadrado, Vai botando número nessa equação aí. Pois que é. porra. Mano, eu acho que sim, o pessoal no Rio de Janeiro, pelo menos, já aprendeu muito com a questão da alimentação. Porque, assim, a alimentação e bebida já foi extremamente caro nos eventos, estão Sim. cada vez mais se conscientizando e trazendo coisas mais acessíveis. Continua caro. Mas não é absurdamente caro como era no passado. Mas essa questão do transporte no final, eu lembro que a gente, quando saiu alguns dias, a gente tinha que andar um pedaço considerável para pedir um Uber. Quando a gente não voltou de ônibus para casa. Sim. Né? Então, essa é uma questão muito pertinente, né? Até porque, assim, é o que você falou, os ingressos não são baratos. Se manter lá não é barato. Então, acho que o mínimo que pode acontecer é uma ação parecida com o que acontece no próprio carnaval, que a Supervia, né, consegue ficar ali até meia-noite, até 1 hora da manhã, as pessoas, porque, cara, é a única forma de voltar, muitas das vezes. Então as pessoas precisam, né, os produtores desses festivais, assim, que são enormes, movem muitas pessoas, entender que, cara, poucas pessoas vão ficar ali próximo do festival, no centro, Zona Sul, a maioria volta para a Baixada, volta para a Zona Oeste, volta para a Zona Norte. Então, assim, precisa desse manejo para as pessoas conseguirem fazer isso. E é isso, né? Muitas das vezes a gente foi assim, para quem não conhece tanto o Rio de Janeiro, cara, a gente andou uns 15, 20 minutos para chegar na Lapa, porque, né, a sorte que o local estava muito movimentado, todo mundo saindo também, então já estava acontecendo alguma coisa ali. Mas se não fosse isso, e isso pra gente que é homem, né, cara? Imagina pra quem é Porra. mulher, que não tem a segurança, não tem É. outra amiga que vai pro mesmo local. Então, assim, para além disso tudo, é uma importância muito maior que precisa ser revista. E eu vou um pouco além, tá? Você chegou a dizer que nem todo mundo tem o privilégio de morar perto. Eu acho que até as pessoas que moravam perto sofreram com a questão do Uber. Porque, por exemplo, ali na Zona Sul, o Uber de um bairro para outro dá 12, 13 reais, no máximo 20. Tinha corrida que estava dando 90 para Copacabana, para aqueles bairros que são ali próximos. E não foi só apenas o valor caro do Uber e do táxi. Foi o engarrafamento de Uber e táxi na frente do evento do ali, evento né? que foi surreal, mano. Sim. Foi surreal. Em vez, então, de fazer um corredor de ônibus, ou buscar a galera ali na frente e tudo mais, ou, como você disse, deixar o metrô funcionando até um pouco mais tarde, já ajudaria muito no fluxo. Sim. Porque, assim, a vantagem do Festival Espanta é que ele termina uma hora relativamente cedo. Ele termina 2 horas da manhã. Foi só Sim. um dia que terminou às 4. Foi no primeiro dia, inclusive. Que terminou mais tarde. Sim. E minha sugestão é, ou vocês começam mais cedo para que a galera consiga chegar no transporte público de massa e com tranquilidade, ou faça uma parceria com a prefeitura, que eu acho que não custa nada. Todo mundo Acho que não sai custa ganhando, nada. sabe? Tipo Todo mundo assim, sai ganhando. exatamente. Se conseguir mover esses 3 poderes no sentido de trem, metrô e ônibus, até os próprios Uber, que é
o lado Sim. B, né? Tipo assim, é o bônus, a gente não pode ir contando com isso. É. Festival é um acesso, também tem que ser um acesso político, social, né? As pessoas querem, não tô ali só também para consumir os artistas, eu quero viver um pouco de qualidade, quero ter um pouco Sim. dessa parte da cidade que é muito excluída já pra Claro. gente. Então, nesse ponto também a gente precisa de uma acessibilidade maior, um ir e vir mais tranquilo, que você não tenha que, pô, mas se eu usar o Uber, se a gente usar o Uber aqui, pô, amanhã, será que eu consigo vir? Será que eu vou conseguir comer? Você começa a fazer planos que, assim, E tá assim, fora. eu acho, eu compartilho, eu endosso o que você falou sobre a questão social, porque tudo tá ficando muito caro, mas é uma questão logística. Vamos supor, pessoa da classe média que tem grana para investir e ir nesse evento. Ela vai pensar 2 ou 3 vezes em ir só de saber o perrengue que vai ser voltar, Sim, sabe? sim. Você acaba afastando os dois públicos principais. Todas as pessoas que querem ir porque querem ir e vão juntar dinheiro para ir, enfim, que é o direito de todo mundo. Sim. Então a galera que já tem dinheiro para ir, e fala, pô, queria ver o artista tal. Aí fica, pô, mas o perrengue na hora de ir embora. Ou se chover, por exemplo, como foi no Sim. último, graças ao bom Deus, só choveu forte no último dia de Sim. Universo Espanto. Mas também caiu um planeta, Pois né? caiu, né? Mas assim, Foi o último dia, pelo menos. foi o último dia, a gente não Sim. passou esse. Eu acho que se a gente tivesse passado esse perrengue em alguns dias do mês, a gente não teria ido outro dia porque o corpo desabou. Com Mas, certeza. pô, para pra pensar o público pensando na hora de comprar o ingresso. Pô, eu vou comprar um ingresso para um evento que é perrengue e tudo mais. E eu tô falando da Marina da Glória. Fora os eventos que acontecem, por exemplo, no Jockey. Por exemplo, eu sou uma Sim. pessoa que sou muito contra. Aqui não tô falando mal do Jockey, tá? Tô falando do acesso dos eventos que é no Jockey. Cara, é muito ruim de você chegar no Jockey. Assim, você não tá falando mal não, mas eu vou falar mal, porque particularmente é muito ruim de chegar e de sair. E eu fui uma vez, eu fui no Festival Mita, que foi pra ver Gorilas. Eles vieram em 2021. E assim, eu nunca tinha ido lá. De verdade, eu nunca tinha ido. Pra voltar, mano, espaço-tempo, assim, eu desloquei o espaço-tempo de tanta demanda, tanta energia que teve que para chegar em Campo Grande aquele dia. Então, assim, realmente é muito importante a galera ter essa noção de que não é só as pessoas chegarem e passarem ali pela bilheteria. É tipo, cara, como é que elas vão chegar? Vai ter ônibus para elas chegarem, vai ter trem, como é que elas vão voltar? Porque Uhum. assim, não dá para contar, né? Esse é um adendo que eu deixo mais para os produtores desses grandes festivais. Cara, não tem como contar com a gente ter dinheiro para Uber, porque assim, o dinheiro que a gente gasta no Uber, muito provavelmente é o dinheiro que a gente está contando para gastar naquele dia, ou até mais de um dia. Ou de comprar mais um ingresso para ir, né? Ou de comprar mais um ingresso para prestigiar o próximo festival, né? Sim. Então, eu acho que é um adendo muito importante. Tem que rever isso, não dá para ficar adiando esse tipo de questão. Que é uma questão muito importante que é de segurança, né? É de Uhum. segurança ali do próprio público que está consumindo aquele festival. Ótimo. Brian, foi um prazerzão ter esse episódio com você aqui agora. Tamo Você junto. vai aparecer mais vezes, eu tenho certeza, porque tá vindo aí um tal de Rock in Rio, a gente ainda tem que falar sobre um tal evento que a gente foi aí, da tal da Kenner, você vai falar também. E galera do Colmeia, nesse exato momento, a gente vai transferir a nossa energia, a nossa atenção para as meninas de São Paulo que acabaram de fazer a cobertura do Lollapalooza 2026. Eu vou ligar para elas aqui agora e aí você vai ver um pouco da nossa videochamada. Não saia daí. Inclusive, parabéns, garotas. A cobertura foi absurda. Acompanhei um pouquinho ali do Instagram. E é isso. Que venham muitas e muitas outras aí, porque vocês amassam pra caralho. Boa. Agora eu vou ligar para elas aqui, beleza? Fala pessoal do Comé, estamos aqui diretamente dos estúdios da Visão para falar daquele evento sensacional que começou 2026, que foi o Lollapalooza. E antes de chamar minhas convidadas, precisamos dizer que pela primeira edição, Dona Thalita e Dona Andressa quebraram todos os recordes do site com uns números aproximados até o momento de 21 milhões de acessos. É isso aí. Dona Thalita, Dona Andressa, eu quero ouvir de vocês como foi para vocês cobrirem esse festival sensacional que é o Lollapalooza, que era o sonho da Andressa e da Thalita. E agora eu quero ouvir tudo de vocês. Me contem. Quer começar, Thali?
Posso começar. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Fernando, por esse convite, de estar aqui falando com a galera. Cara, eu amo Lollapalooza, acho que é um dos meus festivais favoritos. A primeira edição que eu fui foi em 2014. Eu fui realmente como público e para mim assim foi uma sensação muito incrível de estar lá, de poder ver tantos artistas independentes. Depois dessa primeira ida, eu fui outras 2 vezes ao festival e sempre foi assim um momento muito especial, muito legal, muito interessante. E essa foi a primeira vez que eu pude ir a trabalho e cada uma das vezes foi diferente, né? Cada uma das vezes foi diferente, mas essa com toda certeza foi uma das mais especiais, principalmente por estar cobrindo pelo Colmeia, né? Que é um trabalho incrível que a gente tem feito aí já há algum tempo. E também por estar cobrindo junto com a minha amiga Andressa, que é minha parceira também de shows, de, enfim, eventos. Então, foi muito, muito bacana. A experiência foi, assim, sensacional. E pode ter certeza que a gente ainda vai contar mais detalhes. Mas, assim, para mim, eu acho que foi nota 10 de 10, assim, disparado. E antes de passar para a Andressa, eu queria só deixar bem claro que a Andressa foi com a gente no The Town, que a gente também cobriu no ano passado. Na verdade, o Comédia está se tornando parceiro do Autódromo de Interlagos. E eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a saúde da Andressa, porque ela foi um dia e ela voltou quase que carregada, falou assim: eu nunca mais vou em Interlagos. Corta a Andressa em 2026, 3 dias na nossa cara, e foi incrível. Cara, verdade. Primeiramente, aí, dar um beijinho em todo o público do Colmeia. Agradecer mais uma vez o Fernando pela confiança, né, a gente, de dar essa missão sem ele, sem Carla junto. Fazer um festival, né, 3 dias de cobertura. Foi um baita de um desafio, né, Thali? Fazer isso sozinhas, né, assim, mas, claro, com todo o apoio seu ali do outro lado, que eu acho que foi fundamental para a gente conseguir entregar o material que a gente entregou. Foi meu primeiro Lollapalooza, né? Eu nunca tinha ido no evento. Então, assim, eu acho que eu sou até um pouco mais crítica que a Thali, que tem o carinho de outras edições. Então, tem algumas coisas que eu vou falar aqui que acho que poderiam melhorar, deveriam melhorar, inclusive. Mas, assim, o saldo é muito positivo. O line-up, pô, absurdo, a gente se divertiu muito. Então, apesar do trabalho, foi uma cobertura leve, né? E, assim, o carinho também ali da assessoria, da gente ter um espacinho para poder descansar, poder se alimentar, tomar uma água fresca ali no meio daquele calorão que estava no autódromo. A gente foi muito agraciada com o tempo, né? Eu passei, acho que o último mês, a Thalita sabe, fazendo todas as orações, falando: gente, alguém paga o cacique Cobra Coral, pelo amor de Deus, porque todo mundo chama, né, de Lama Palusa. E eu estava desesperada para não pegar o autódromo com chuva, porque a gente estava no Detal ano passado, só caiu uma garoa bem fina, que foi tranquilo de levar, mas eu estava muito preocupada de chover mesmo. E quinta-feira caiu um Vou te monte falar, aqui em tá? São Paulo. Te falar, a gente se preparou, tá? Foi. Porque a gente ficou com tanto medo que a gente se preparou. Foi assim, ó, aquele tênis que é última vida, meia vida, né? A gente preparou a capa de chuva. A Andressa comprou uma capa de chuva, gente. Vocês, uma hora a gente vai fazer um story para vocês, para tirar uma foto dessa capa de chuva, porque é simplesmente um Transformers. Sim. Ela é um Transformers. E assim, a gente se preparou de uma forma. Quem olhava pra gente, a quantidade de mochila que a gente chegou no primeiro dia, pensava assim: elas vão posar aqui no Lollapalooza, elas vão dormir aqui. Porque assim, absurdo o que a gente estava esperando, mas graças a Deus deu um tempo ótimo. E eu acho que isso também, assim, ajudou muito em todo momento, em criar essa atmosfera super bacana que a gente teve no final de semana. É outro evento sem chuva, né? É outra parada. A Thalita, que esteve em outras edições, pode falar, é outra coisa. Eu só queria puxar só um gancho, né, de um episódio que a gente gravou recentemente, eu e o Marcelo, que a gente falou da Beija-Flor. E, inclusive, a Beija-Flor, quando ela passou pela avenida, ela estava com o Iemanjá na frente, né? Então, eu acho que Iemanjá abriu para a Beija-Flor lá atrás e abriu para vocês aqui no Lollapalooza, porque não o fato de não ter chovido, de fato, me deixou bem chocado. Mas eu quero que vocês falem agora só um pouquinho de como foi a vibe do primeiro dia, assim. Porque o primeiro dia também foi os extremos, né? Foi o dia
do Sold Out, foi o dia uma das atrações mais esperadas, que foi a Dolce e a Sabrina Carpenter, e também foi o dia do encerramento polêmico, né, do metrô polêmico. Então, por favor, falem como é que vocês se sentiram no primeiro dia de Lollapalooza. Bom, assim, foi bem. Você deu um resumo legal do que aconteceu. Primeiro, assim, expectativa, né? A gente estava naquela coisa de caraca, primeiro dia, de chegar lá já querendo fazer as coisas e tudo mais. E assim, eu mandei áudio pro Fernando no meio do show da Dolce, porque eu sei que ele queria muito estar lá. E para mim foi muito surpreendente, porque assim, eu conhecia muito pouco do trabalho dela. E a Thalita do meu lado, ela dava muita risada, porque eu babei tanto nessa mulher, eu juro pra vocês, ela deve ter secado de tanto que eu fiquei lá assim, tipo, eu fiquei em completo choque, eu não conseguia, eu fiquei, tipo, meu Deus, que Vou falar pra monumento vocês, é hein? esse? Ninguém melhor do que Fernando sabe o quanto a gente sofreu com o cancelamento da Dolce no Afropunk. Ainda mais porque a gente sabia que ia ter uma experiência, uma experience do Afropunk aqui em São Paulo. E a Dolce, ela estava marcadinha para vir para cá. Então, assim, acho que desde aquele momento a gente tinha toda essa expectativa em cima desse show. Mas, na minha opinião, eu acho que foi muito bom ele não ter acontecido antes, porque o que a gente recebeu aqui no Lollapalooza foi, assim, masterpiece. Facilmente, para mim, esse show é top 3 Lollapalooza. O que a Concordo. Dolce entregou, assim, em performance, em vocal, em qualidade sonora, em repertório, porque o repertório dela é muito rico, ele é muito variado, ele é muito interessante e só pedrada, só hit. Então, assim, deu para perceber que o pessoal estava muito empolgado por esse show. No horário dela estava bem cheio. Não vamos dizer que ele estava mais cheio do que o principal, que era a Sabrina Carpenter, porque eu acho que a expectativa para ela era muito grande. Mas, assim, foi um público muito legal. As pessoas, assim, aproveitaram muito, pularam, dançaram, cantaram. Tinham fãs, assim, muito fanáticos na plateia. Então, foi uma atmosfera incrível. Eu acho que foi um dos shows que a gente mais curtiu, realmente. E foi, assim, basicamente, o primeiro que deu aquele uou, estamos no Lollapalooza. Era isso que a gente veio aqui assistir, é isso que a gente veio acompanhar. E, assim, fenomenal, fenomenal. Eu só quero deixar um disclaimer aqui, que o Colmeia foi chamado para fazer a cobertura do Afropunk Experience São Paulo, e eu só chorei quando ela cancelou, porque assim, quando eu consegui, falei, vou ver Dolce, não vi Dolce, mas eu tô muito feliz que vocês tenham tido toda essa experiência, e ela tinha dito nas redes sociais que ela iria fazer um set completamente especial para a América do Sul, e inclusive em específico para o Brasil, justamente por aquele cancelamento. Então, assim, se eu chorei porque que ela não veio, a Andressa ficou gag porque ela veio, então foi isso. Não, eu fiquei muito gag. Nossa, meu Deus. Até depois eu brinquei com a Thalita. Não, foi muito bom que depois eu brinquei com a Thalita, que a gente gravou um vídeo ali rapidinho da nossa reação. E aí eu fiquei, caraca, que mulher gostosa! E depois eu parei e virei pra Thalita e falei assim, gente, eu não sou melhor do que um homem hétero, né? Porque eu segui tanto essa mulher. Não. E tipo assim, eu só consegui enaltecer isso, porque eu juro, gente, eu tenho uma coisa, artista que sobe em palco descalço, eu sei que é uma bobeira, mas assim, ali eu já fico, meu Deus, me dá aquela coisa de ele quer se conectar, sabe? Tudo bem que é um piso de metal e estrutura, ela não tem um pé no chão, mas eu não sei, me dá um negócio quando eu vejo artista descalço, e ela já chegou ali, começou com aquela coisa com atabaque no início, e eu já fiquei, caraca, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, é Dolce! Então eu fui completamente... na cabeça, aqui, ó. Fui fisgada. Eu vou falar pra você. Assim. Exato. Aí e eu vou falar. Eu não consegui emanar, ver pela Andressa, mas fala, Thalita. Cara, eu tava esperando muito uma música específica da Dolce, que me marca muito, que é What It Is. Eu adoro essa música, é um dos primeiros hits da Dolce. Foi onde eu conheci a Dolce. E, basicamente, ele foi um hit mais pop dela, e depois ela virou realmente essa chave para um rap
um pouco mais pesado, um pouco mais clássico. Mas eu amo essa música. E assim, passou o show inteiro e nada dessa música. Eu já tava chorando, assim. Eu falei, Andressa, pelo amor de Deus. Toda hora, cadê o Ariris? Cadê o Ariris? Cadê o Ariris? Cadê o Ariris? Aí chegou no final, ela pegou o microfone assim, gente, o show acabou, entendeu? Não tem mais música, mas assim, como é pro Brasil, eu vou escolher só mais uma. Ah, será que eu canto o Ariris? Aí eu lá, silêncio, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí ela, ai, mas também tem essa outra, e essa outra. Aí eu falei, Andressa, pelo amor de Deus, segura na minha mão, cara, a gente tem que começar a orar agora, porque ela tem que cantar essa música. Aí ela, vou cantar o Ariris. Nossa, naquela hora eu falei, ô Glória, Deus, Eu chego a ver a alma da sei Thalita que saindo do tem corpo. sonas. Subindo pro espírito. E ela cantou assim, ó, e me elevou. Aí eu falei, Dolce, 10 de 10. Foi um Não tem. arrebatamento, né? Foi um arrebatamento. Foi o arrebatamento. Aqui, ó, bem na nossa cara. Isso aí, bem na nossa cara. E depois do show da Dolce, vocês foram pra onde? O que fizeram? Cara, eu quero saber tudo, me fala. Depois que a gente foi atropelada por essa mulher, eu precisei de uns minutos pra entender o que tinha acontecido, né? Tipo assim, alguém anotou o caminhão que atropelou a gente? Então, assim, a gente estava com outras pessoas que foram como público ali com a gente. Então, foi aquele momento de tentar encontrar os amigos também, né? Ver o que acharam do show. Até pra gente ter também essa percepção do público, né? E, assim, é difícil de se encontrar lá dentro, hein, gente? A gente teve aquela coisa do... não, eu tô aqui na frente do stand aqui da cerveja, é só chegar aqui, tô no mesmo lugar que você. E tava no outro lado, no outro stand da cerveja, que era idêntico, só que em lados opostos, sabe? Então, ali foi aquele momento pra gente tentar respirar, para se preparar pro da Sabrina, né? Porque acho que foi um dos shows mais aguardados de todo o Lollapalooza. E não à toa, assim, foi o recorde de público do festival, deu sold out, e pelo que a gente viu, eu juro pra vocês, eu acho que as 100 mil pessoas estavam naquele show, porque a gente ficou muito mais para trás em relação ao da Dolce, e o da Dolce já estava muito cheio. A gente, inclusive, tentou encontrar uma amiga que estava mais para frente pro show da Sabrina, nesse entre-show, e assim, impossível. Chegou um momento que a gente não conseguia mais avançar. Eu falei, não, Thalita, vamos recuar, vamos ver de lá de trás mesmo, que é o que dá. E aí, gente, nossa mini loirinha, ela mostrou pro que veio. Eu acho incrível o que essa menina fez ali com a carreira dela, porque, assim, a Sabrina Carpenter já esteve no Brasil em outros festivais, e era aqueles shows mais vazios. Ela sempre foi uma artista muito boa, né? Mas, assim, tudo mais vazio, menos público, uma coisa, assim, mais tímida. E, mano, ela ter virado headliner e ter um dos shows mais aguardados, o show mais cheio, e a entrega dela, cara, foi um show divertidíssimo. A gente riu, pulou, ela é muito carismática, a gente achou muito engraçadinho também, que ela tava com o cabelo cheio de frizz por conta do tempo do Brasil, a bichinha. Umidade aqui, né? Sim. E olha que ela São Paulo trouxe é seco, né? Ela trouxe a estrutura da turnê inteira pra cá. Sim. Isso foi muito incrível, cara. Assim, carinho mesmo pelo público. E eu acho que ela, pelo fato dela ter vindo aqui outras vezes, na época que ela era menor, eu acho que tem uma coisa dela ter um carinho pelo público brasileiro, ter abraçado ela já lá de trás, sabe? Então eu acho que trazer a turnê completa para cá é uma forma de agradecer esse apoio que ela teve lá atrás do público, sabe? Uhum. E falando bastante também sobre a questão estrutural, questão de engenharia sonora, eu acho que esse é um dos pontos chaves do Lollapalooza como um todo esse ano. Eu acho que a estrutura sonora do Lolla, ela deu um banho, ela deu um show em muito festival por aí. Em qualquer lugar que você estava ali do ambiente dos palcos, você conseguia escutar muito bem, assim, em plena sonoridade. Você conseguia, assim, escutar os detalhes da banda, você conseguia realmente ver as nuances, o vocal também dos cantores, deu para perceber, sim, quem estava com playback, quem estava cantando ao vivo, quem estava se dedicando realmente na voz ou não. E, assim, esse é um dos pontos que eu acho que a Sabrina, ela tá um pouco à frente de muitos cantores, porque ela canta muito bem, ela é uma vocalista de verdade. Então, todas as músicas dela, cantada, muito bem cantada, de uma forma muito lírica,
que eu acho que é bem importante falar, que aquilo que você ouve no CD, ou que você ouve nas plataformas de áudio, ela consegue transferir isso para dentro do show, sem esforço. Porque você olha para a cara dela, ela tá sorrindo, ela tá cantando, ela tá sorrindo, ela tá interagindo, ela tá ali no carisma, sem esforço, gente. Eu acho que esse é um dos maiores trunfos da Sabrina, e eu acho que é por isso que ela se mostra como artista de verdade e cresceu tanto na carreira dela nos últimos anos, porque a evolução ela é muito nítida de lá para cá. E lógico que com investimento de gravadora, tendo um palco mais estruturado, tendo figurinos personalizados e tudo mais, aí você traz para uma coisa mais mágica, né? O próprio espetáculo que ela está entregando ali. Mas assim, foi um show assim sensacional. Sensacional. A gente tinha visto um excelente show na Dolce e aqui na Sabrina a gente elevou o nível assim para uma produção assim espetacular. E realmente deu para sentir que os fãs estavam muito, muito, muito emocionados. A gente tinha 2 fãs da Sabrina. Ai, E sim. assim, É que elas sumiram Rainhas. muito rápido quando acabou o show, né? Porque a gente gente queria queria ter pegar. gravado com A elas. gente queria muito ter conversado com elas, porque assim, elas cantavam todas, em plenos pulmões, assim, gritando, de um jeito assim, apaixonado pela Sabrina. E realmente, assim, eu concordei, não tem como você não se apaixonar pela Sabrina, sabe? É uma entrega absurda. Vocês falando assim, me faz lembrar que eu acompanhei os shows de casa, tá, galera? Assim, enquanto elas estavam lá, eu tava dando suporte, eu também tava acompanhando, até para gravar esse episódio aqui e não ficar falando por alto. Eu conhecia muito pouco da Sabrina Carpenter, confesso, porque não sou Gen Z, vocês podem ver pela minha cara que eu já passei dos 30, mas eu lembro que ela tinha vindo no Mita aqui no Rio de Janeiro e ela já tinha entregue um show muito bacana, mesmo sendo uma artista desconhecida, eu lembrei dela vagamente. E se eu não me engano, ela abriu a turnê da Taylor Swift, que eu não Sim. fui, mas eu sei que foi ela, porque a passagem da Taylor Swift pelo Rio de Janeiro foi confusão e gritaria, como dizem por aí, mas eu sabia que ela estava lá. E o show da Sabrina Carpenter me surpreendeu bastante. Da Dolce eu já sabia que ia ser surpreendente, porque eu já tinha visto outras performances dela, eu gosto muito. Mas o fato dela fazer do show dela ser como se fosse um programa de televisão da década de 50, ela trazer elementos do Brasil, porque ela começou falando da cidade de São Paulo, como se fosse uma transmissão. E cada vídeo de interlúdio dela meio que já antecipava a próxima música. Eu achei fantástico isso, entendeu? Porque não foi apenas um show com uma imersão. Então eu de casa era como se eu estivesse vendo um programa da década de 50 e no meio tinha acontecido um show. E na transmissão deu para ver a empolgação do público e toda essa energia que vocês estão comentando agora. Muito bom. Só um detalhe que a Thali comentou sobre a questão do áudio, que foi muito boa, mas a gente teve alguns problemas técnicos com o vídeo, né? Tipo, a gente viu alguns shows, eu não sei se isso foi transmitido na TV, mas a gente teve alguns shows onde os painéis das laterais dos palcos deram alguns problemas técnicos. E teve um corte de câmera específico que eu e a Thalita, a gente ficou, não é possível. No show da Addison Rae, teve uma hora que ela entra de roupão, né, escondendo o look, e aí na hora que ela bota a mão assim no cordão do roupão para abrir, cara, a gente estava muito lá atrás, a Addison Rae estava desse tamaninho, a gente estava contando com o telão. Na hora que ela ia abrir, eles começaram a filmar a plateia. E aí ficou eu e a Thalita, não, Luke! Não, eu vou falar pra você, é tipo, sabe um mágico, sei lá, o Mr. M. O Mr. M tá lá, ele vai revelar. Na hora que ele vai revelar, a câmera corta. Gente, pelo amor de Deus, isso não é possível. Eu saí, eu olhei pra Vanessa e falei, não é possível isso que a gente tá vivendo. Sabe, era um momento assim do auge, ela tirou aqui, e aquela roupa brilhante. Gente, e Aí isso quando não foi um voltou, problema. ela É que tava lá, né? o da Edson acho que foi o mais gritante, mas assim, Foi. em vários shows a gente viu assim um destempero, sabe? Uma falta de coordenação ali das câmeras para transmissão. Em momentos chaves da música ou em momentos chaves do show você corta para mostrar o público. A gente não quer ver o público, a gente está do lado do público, a gente quer ver o Eu artista. tô vendo lá. o público. O que eu não tô vendo é o aqui palco, as pessoas. porque tem tanta gente, né? Sabe, eu quero ver o artista, mostra ele. Nossa, no show da Chapel, teve, assim, a gente vai falar um pouquinho do show da Chapel depois, mas teve vários momentos que, assim, gente, corta pra Chapel, quero ver a mulher linda, maravilhosa. E aí os você... operadores de câmera. É o que eu Que falo. ódio. Festival é um desafio, não só para quem está cobrindo, como vocês já estão relatando aí, que eu tenho certeza que vocês passaram por vários desafios. A gente aqui no Rio de Janeiro cobrindo o Rock in Rio e o
Festival de Planta, nem te conto. Inclusive, vocês vão ver, já vão ver ou já viram no vídeo aqui. Cara, é tanta informação que acontece, tanto no palco, tanto na plateia, que às vezes é difícil você saber o que você vai mostrar. Então, provavelmente estava acontecendo alguma coisa na plateia que ele achou mais importante e cortaram esse momento. Mas falando de plateia, falando de público, eu sei que foi tipo, absurdo e vocês, por estarem cobrindo como imprensa, não passaram por isso, mas passaram por um perrenguezinho. Como foi a saída do primeiro dia de Lollapalooza? Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem já foi em Interlagos sabe. Aquilo é um umbral, tá? Eu sou a maior defensora de que festivais não deveriam. Aquilo é feito para corrida, gente. Aquilo não é feito para show, tá? Mas tudo bem, beleza. É lá o lugar que tem em São Paulo, que consegue segurar aquela gente toda. Tudo bem. A gente não passou pelo maior sufoco, porque, como a gente estava com a imprensa, a gente tinha lá o ônibusinho da imprensa, tudo lindo. Mas a gente tem amigos que passaram pelo sufoco. Então a gente conseguiu acompanhar o que rolou. E assim, acho que a grande diferença aí de Lola para The Town é que o The Town sabe evacuar o público aos poucos. Então, assim, acabou o show principal, tipo, eu tava lá no Backstreet Boys. Acabou o Backstreet Boys, tinha um outro show num palco secundário, ia ter um DJ até as 2 da manhã. Então a galera vai indo aos pouquinhos. Então você não pega aquele volume. E assim, e para quem já foi em Interlagos, ou para quem não sabe como é, gente, a saída dali é por umas ruazinhas residenciais. Então você imagina você evacuar 100 mil pessoas numa rua que passa 2 carros. Isso aí. E é isso que acontece no Lola, porque o último show do Lola termina 11 horas. E aí é 100 mil pessoas saindo ao mesmo tempo. E um detalhe, é uma estação com 2 escadas rolantes para aquela galera toda subir. Só de me lembrar, eu fico todo arrepiado. Sim. Então, assim, o relato que a gente tem de amigos que estavam na saída era que você dava 2 passinhos, parava 5 minutos. Mais 2 passinhos, parava 5 minutos. E foi isso das 11 às 2 da manhã. Até, tipo assim, essa amiga que saiu junto com a gente, ela conseguiu entrar na estação ali de Interlagos, do autódromo, às 2 da manhã. Não, eu não consigo nem. Nossa. E trazendo um pouquinho para vocês histórico, falando de histórico, o que a gente viveu aí no primeiro dia de Lollapalooza, basicamente, foi o que muitas pessoas viveram na primeira edição do The Town. Foi desesperador a saída do The Town. Eu nunca vou me esquecer, gente. Eu fui no show do Foo Fighters e eu lembro que o show ele acabou meia-noite. Eu consegui chegar na estação às 3 da manhã. Eu demorei 3 horas para fazer esse percurso. E nesse mesmo dia, tinham mais ou menos essa mesma quantidade de pessoas, 100, 110 mil pessoas saindo ao mesmo tempo, basicamente. Lógico que para o segundo ano de festival do The Town, eles realmente aprenderam como fazer o negócio. Criaram atrações até um pouco mais tarde para que isso saia. Aprenderam, né? Anos depois eles aprenderam. Anos depois aprenderam. E, sinceramente, eu acho que um dos pontos principais para isso ter acontecido no Lollapalooza é esse aumento gradativo na quantidade de ingressos. Se você vai aumentar a quantidade de ingressos, você também tem que aumentar a operação. Você tem que oferecer em custos melhores um expresso, né? Um translado de ônibus para que as pessoas saiam ali não só pela estação do autódromo, que realmente não tem outra estação ali perto que dê para você fazer qualquer tipo de outro. Jurubatuba é 4 quilômetros dali, que é a mais próxima, depois do autódromo. Mas você tem uma outra saída alternativa que é excelente. Para a gente que é da imprensa funciona. Por que você não coloca, você não disponibiliza um expresso de ônibus ali num precinho em conta para deixar para desaguar esse pessoal em estações chaves melhores? A gente sabe que existe sim esse tipo de expresso de forma particular, mas o próprio festival pode ampliar isso. A gente sabe que existe, mas o festival ele pode ampliar e divulgar isso de uma forma mais ampla para que realmente as pessoas se interessem por isso. Não adianta você cobrar o valor do ingresso e cobrar R$100 por um expresso, não faz sentido. Mas se você cobra 20, entendeu? Se você cobra R$30 no expresso, as pessoas vão se interessar e você vão ajuda a desafogar, né? Entendeu? Vai desafogar. Se eu não me engano, ali próximo de Interlagos, saindo de forma de ônibus, tem o terminal Santo Amaro, né? Eu sei porque eu vou para... Ali próximo. Isso, ali próximo. Tem um serviço de ônibus, porque assim, é o que você está falando, Thalita.
a gente já paga muito caro nos ingressos, não só no Lollapalooza, mas assim, em festivais em geral. E eu sinto que a organização dos grandes festivais, e aí eu vou ter que aqui só elogiar né, que é o Rock in Rio, que sempre se preocupou com isso, não se preocupa tanto como as pessoas vão sair do evento. Porque, cara, eu acho isso. Imagina uma pessoa que passou o dia inteiro no Lollapalooza cansado, ou enfim, pessoas que tenham dificuldade de locomoção, passar por Uhum, 3 horas sim. de fila. Não tem condição. Não, e eu vou além, eu acho que essa culpa não é só da organização do Lollapalooza, tá? Eu acho que o principal é o governo de São Paulo, tá? Porque, assim, eu e Fernando somos cariocas, acostumados com Rock in Rio, acostumados com grandes eventos, com carnaval, com tudo. E, mano, o trabalho que é feito no Rio de Janeiro para escoar grandes eventos é fantástico. Porque a cidade não dorme. É tipo assim, não, vai ter operação 24 horas, as pessoas vão conseguir sair. Tipo assim, você só volta de Uber se você quiser. Se você quiser gastar dinheiro. Porque aqui em E São assim, Paulo. a gente Desculpa. tem que criticar um ponto, desculpa, Andressa, mas a gente tem que criticar um ponto que eu e a Andressa a gente viu ao vivo, gente. Você oferecer um serviço de escoamento, que é um transporte particular para as pessoas, deixar essas pessoas numa outra estação, que é a Jurubatuba, que é a sequencial, e você deixar fechada a estação para que essas pessoas possam embarcar, não faz sentido algum. Não. Eu até entendo, tinham pessoas que, assim, passaram um pouco do ponto na revolta, ali na discussão. Aí a gente viu um Elas tinham barracaço. razão, gente. Incrível. A gente pegou um barraco babado. Quero saber. Amei, do barraco. amei o babado, o barraco. Mas, assim, essas pessoas tinham razão. Essa Sim. estação, que é a estação auxiliar, que é onde você está deixando as pessoas ali, cara, o transporte pode atrasar. As pessoas Sim. atrasaram de sair, o transporte também pode atrasar. Então, essa estação tem que ficar aberta para que essas pessoas possam entrar por ali e possam ir até Pinheiros, que vai levar até a linha 4, que vai levar, que seja até na Luz, para poder desaguar essas pessoas de trem depois aqui para a região do ABC. Então, assim, gente, é só realmente a gente pensar. O trabalho da prefeitura é muito bom em deixar 24 horas? Mas não adianta nada você só deixar a estação autódromo aberta 24 horas. Sim. Você tem que deixar as estações próximas também abertas para que essas pessoas possam embarcar. Não tem jeito. Ali chegou na hora do apuro, o pessoal quer sair de perto para tentar fazer alguma coisa. Como essa estação que você falou de Ubatuba, mas eu digo mais, tipo, o Terminal Santo Amaro, eu acho que para mim ele é a chave, sabe? Porque Sim. você pode pegar ônibus ali, pegar Uber dali, pegar o metrô, pegar o trem, eu acho espetacular. Então, pessoal que vai organizar o Lollapalooza 2027, pensa no Terminal Santo Amaro, pensa em Jurubatuba como alternativa para deixar aberto, Sim. porque vocês não passam por isso. Mas agora eu quero Pensem em passar- ônibus, galera, ônibus. E eu acho que mais que isso, tá? Eu vou militar aqui, que eu não consigo. São Paulo é a maior cidade da América Latina, gente. Não dá pra gente não ter hoje uma operação 24 horas. Tipo, tem que ter, gente. O metrô precisa funcionar, metrô e trem precisa funcionar 24 horas nessa cidade. Pelo amor de Deus. E vou te falar, a gente mora aqui, gente, tá um babado. Na semana já tá um babado. Na semana do Lollapalooza, tudo que tinha para dar errado na linha amarela, Deu. que leva a gente, que liga, aí deu. Gente, eu saio da linha amarela todo dia do meu CLTzinho para vir para casa. Eu moro em Santo André, sabe? Gente, é um caos naquelas estações. E aí, do nada, você vai ter aquele negócio, né? Ó, o CLT querendo sair do serviço sexta-feira, ir embora para casa descansar, e o povo que veio ali para ir para o festival, quer ir na alegria, quer ir no babado. Gente, a gente sabe que a linha Esmeralda não, esqueci. É Esmeralda. A linha, é Esmeralda, aí ó, falei certo, mesmo pensando errado, falei certo. A linha Esmeralda é uma das mais críticas que a gente tem hoje dentro do transporte público, e ela é privatizada. E por isso que não abre meia-noite, depois de meia-noite é Jurubatuba, entendeu? É por isso que eles não querem abrir, entendeu? Pelo amor de Deus. E é Ai, isso. Gente, Enfim, vamos lá. passado, E é isso. vamos lá, passado esse sufoco, chegamos em casa, tomamos um bom banho, pedimos ali um negocinho para comer, estávamos com aquela adrenalina de ir embora ainda, né? A gente foi dormir 5 horas da manhã, né, Thalita? E acordamos 7h30 para Arirangar, porque saiu Irirangar. ao Fique vivo. claro aqui, porque não tem como. Não, Saiu o ao BTS, vivo, né? show do BTS na Netflix. Eu fui amarrada no sofá para assistir junto, porque eu queria dormir.
Tipo, todo o amor e carinho aí pelo BTS, mas, gente, depois de todo o sufoco do primeiro dia de Lollapalooza, mas beleza, acordei, assisti, depois eu dormi mais uma horinha. Ó, Texto não queria entregue, saber. Tem que arirangar. Todo arirangando. mundo aqui arirangando. Depois Entendeu? Thalita vai soltar aí o que ela achou no site Polêmico. desse Quer CD. dizer, polêmico. Não, eu vou trazer Thalita para falar de novo sobre isso no próximo episódio, mas já que a gente está falando de polêmicas e movimentações, porque o segundo dia foi movimentado antes mesmo do segundo dia começar, porque eu tenho que falar sobre uma tal de Chapéu. Como é que é o nome dela mesmo? Chapéu. Chaperone. Ah, tá. Aqui, só para deixar um disclaimer antes. A de eu falar inimiga bastante. do Conselho Tutelar. Pois é. Eu tenho que confessar que eu só tinha visto essa tal da Chapel. É a Chapel, né? Tô certo. Em premiações. Então, assim, ela tinha ganhado um prêmio, não sei se tinha sido Grammy ou da MTV, não sei. E, tipo, ela sumiu. Aí eu vi que ela seria uma das headlines do Lola. Usaço, tá? Pois é, antes de chegar nesse showzaço, chega meio-dia, o Twitter é dominado pelo nome dela, o Flamengo tá lá no meio, que é por acaso é meu time, e quando eu vou ver a situação, tá eu lá conversando com a Andressa e tudo mais, essa guria aí, possivelmente, né, porque a gente ainda não tem as imagens, destratou uma criança pequenininha, e aí vocês sabem, né, o Brasil veio abaixo, porque você pode fazer o que você quiser. A criança da minha vida. Não mexe em Pelas crianças, a gente cachorro. dá nossa vida, graças a Deus. Exato, não mexe em cachorro, não mexe em capivara. Sim, eu tô falando daqueles agressores de capivara que não me desceu até agora. E não mexe com criança. Gente, criança não se brinca, cara. E não se mexe com o Flamengo. Tá me entendendo? Também, muito importante. 2026, gente, 2026 vocês querem mexer. Se até o próprio presidente do Flamengo levou rajadão porque mandou o Felipe Luiz embora, maior jaraguense da história. Vocês acham que Chaperone tá mancada? E o último, antes de passar o microfone pra vocês, não mexa com a filha do Jude Law. Porque eu fui aprender com a Andressa. Cara, isso foi muito bom. Porque, vamos lá, Realidade da história. a gente estava a caminho do Lollapalooza quando eu e Thalita aqui, né, no nosso carro de aplicativo, olhamos assim, gente, o que está acontecendo? Que polêmica é essa? Aí chegamos no Lola, fomos direto para a sala de imprensa, eu falei para Thalita, eu preciso escrever sobre isso, porque já está parando nos veículos internacionais. E Aí quando eu, calma aí, comecei- que vou ver o TMZ pra gente garantir. Calma, que eu vou pegar as fontes. E Aí, aqui, ó. quando eu comecei a pesquisar ali para poder montar o texto, gente, a parada é muito louca, porque não só ela é enteada do jogador do Flamengo, ela é filha de uma cantora irlandesa, como ela é filha do Jude Law. O ator Jude Law fez Dumbledore, sabe? Nos filmes de Harry Potter. E aí foi muito engraçado, porque eu escrevi o texto rapidinho no celular, mandei pro Fernando, porque a gente tinha que descer para começar, né, a se posicionar lá para assistir os shows. E o Fernando virou para mim quando ele estava revisando o texto e falou assim: pô, foi erro de digitação? Eu falei: não, amigo, ela realmente é filha do Jude Law. Eu também fiquei meio chocada. E aí lá vai eu consertar Não, o eu texto. juro pra você, foi uma comoção, assim, porque a gente tava na sala de imprensa, eu virei pra Andressa assim, eu falei, gente, não é possível, essa mulher chutou uma criança. Porque começou a escalonar. sabe? Foi. Aqui no Brasil, vocês sabem como é que é. Aí o Twitter, aí assim, ó, memes. Entrou Léo Dias no meio da parada, até Léo Dias soltou o texto e o pau quebrando. Gente, assim, caótico. E assim, só para deixar claro, a Andressa foi uma das primeiras pessoas a publicar esse texto de forma jornalística, e ela basicamente sozinha, não sozinha não, porque a Thalita tinha acabado de soltar um texto também. As duas que estão aí, as duas miliantes, quase derrubaram o servidor do Colmeia, porque as duas são as primeiras na história do Colmeia a passar de 1 milhão de acessos em menos de uma hora. Assim, do nada. Eu e a fundadora do site, a Carla, a gente demorou dias e meses. Me veio uma com a polêmica de uma tal da Chapel que eu não sabia quem era, e me envolvi nesse negócio todo. Me vem a tal de Thalita falando de Reese, e eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Bum, o site, blá. Meu filho, é fofoca e K-pop, é as coisas que o Twitter mais gosta. A Coreia tava sedenta por um textinho para falar do Rise, tá? E aí a gente junta isso com uma polêmica, fofoca, que o povo aqui do Brasil gosta muito.
Esqueça tudo. É isso. Exatamente. Mas antes de chegar no showzão que ela fez, que de fato, bem, não conhecia, ela realmente fez um showzão. O que aconteceu no segundo dia de Lollapalooza? O que aconteceu o quê? Desculpa? O que aconteceu no segundo dia de Lollapalooza? Ah, no segundo? Não, então foi isso. A gente ficou meio presa por conta da polêmica, né? Porque era um texto que a gente precisava soltar. Marina foi no segundo dia? Foi, né? A gente viu um pedacinho do show da Marina, né? Antes de subir para poder escrever esse texto da Chapel. Que, assim, também, ela foi muito criticada, a bichinha, por ter feito um show menos pirotécnico, né? Não é aquela coisa que a gente normalmente espera de uma cantora pop. E ela até respondeu, né? Acho que foi o Papel Pop, se eu não me engano, que falou que foi um show humilde. E aí ela veio numa coisa de. Caraca, eu acho que foi até um erro de tradução da bichinha, coitada. Que humilde pra gente não necessariamente é uma coisa ruim, né? E aí ela meio que já respondeu o Papel Pop lá no Instagram, falando que tem 20 anos de carreira, que não sei o quê, nananã. Eu achei até que ela passou um pouco ali do ponto, porque o texto deles elogiou muito o show dela. Eles só comentaram isso, que não teve a pirateria, né? E tudo bem. Enfim. Aí a gente subiu, né? Fez essa questão do texto. E aí, cara, na hora de descer, já tava na hora da Chapel. Tipo, a gente acabou. Os shows desse ano, eu não sei se todo Lollapalooza é assim, a Thalia pode falar, mas o Detal costuma começar o último show mais tarde, né? Eu fiquei com a sensação de que eles começavam muito cedo. Assim, bom pra gente, mas é um costume diferente, né? E aí fomos pra Chapel. Na verdade, todas as edições ele é assim mesmo. Só que esse ano eu acho que teve uma particularidade, eu acho que aqui vem também mais uma crítica à questão da organização, que é você colocar dois eventos muito esperados no mesmo horário. A gente viu isso se repetir e se repetir todo santo dia. Então, aqui a gente tinha o Rise e a Chapel Roll. Ah, porque o Rise é novo. Gente, é um dos primeiros atos de K-pop em muitos anos dentro do Lollapalooza. Em um momento em que tudo aquilo que é coreano é um boom aqui no Brasil. E a gente queria muito poder ter visto esse show ao vivo para ver a vibração. Os meninos, eles estavam muito animados de vir aqui, eles viveram realmente, e quem não sabe tudo que eles viveram, é só ir lá no colmeia.net, que a gente escreveu um texto sobre a vinda do Rise para o Brasil, e assim, é fenomenal. A gente está falando assim, ó, de chinela havaiana até camisa do Neymar, tá? É um negócio assim, loucura. Camisa do Santos também, né? Foi a camisa do Santos, né? Não foi a camisa do Brasil, foi do Santos. Não, do Santos, né? Do Neymar do Santos, não do Brasil. Então, assim, sorvetinhos aí, várias sorveterias aqui de São Paulo. Então, assim, vão lá e vejam o texto que tá babado. Mas era um show que a gente queria muito ver. Mas a gente tinha headliner no mesmo horário, em palcos, que era uma coisa muito absurda de longe. A gente tá falando de um palco que é lá no fim, né? Lá no Portão A, e um aqui no começo. E eu acho que isso foi uma coisa que pecou um pouco. Em anteriores, eu não sentia isso, gente. No deslocamento, Porque a né? gente tinha atrações, assim, bem interessantes, legais, intercaladas. Pelo menos com a diferença entre 5 e 10 minutos para você sair desse show, correr para o outro e ir lá. E no Detal isso não existe. Por quê? Porque no Detal, você está aqui, esse show acontece aqui no palco principal. 10 minutos depois, o do palco secundário começa. Enquanto isso, você tem um do terceiro palco e o do quarto palco também acontecendo simultaneamente. E aí você tem um quinto palco com um ou outro saborzinho ali para você. Entre um e outro eu quero comer, eu vou lá assistir um showzinho ali um pouco mais simples, aí você vai lá e faz. Mas assim, fica essa minha crítica, eu achei que não foi legal. A gente teve repetição disso também no domingo, né, com Lorde Katsai. Com o Lorde Katsai, o Katsai no mesmo horário do Tyler, The Creator, que para mim assim foi uma tristeza e uma decepção, porque eu amo muito o Katsai, mas eu queria muito assistir o show do meu xará, Tyler, The Creator, né? E aí, Foi o único dia que a gente perdeu o headliner, inclusive, né? foi o único dia que a gente perdeu o headliner, né? Mas vou falar para vocês que essa é uma crítica. Então, deixa eu só comentar que muita gente na internet falou sobre isso, porque
Tinha gente que estava na frente do palco principal, que era o Budweiser, para ver o Tyler, The Creator, e sentiu que teve um esvaziamento considerável. E aí teve gente que estava falando assim, gente, agora o festival está acontecendo lá na parte de cima, que era o pessoal do Sim. Sai, onde vocês estavam lá enlouquecidos Sim. cantando, que eu sei, eu não estava lá, mas eu sei que Dona vocês Raiva é estavam mentirosa, hein? Depois nós vamos falar sobre isso aqui. E aí, tipo, o Katsai fez um show pesado, maciço, inclusive foi um dos shows mais comentados enquanto elas estavam se apresentando, porque ela conseguiu juntar todas as gerações possíveis na plateia. Isso Foi. vocês podem falar melhor. Gente, real, de criança de 5 anos até senhorinhas. A gente ficou muito chocado. E aí, o show Ó, cultural. do The Creator só foi encher quando o The Cat's Eye terminou. Então, isso foi meio prejudicial até pro, sei lá, pra autoestima do artista. Não sei se o Tyler tem esse tipo de coisa, mas acho que não. Mas assim, imagina, você começou o seu show e a pessoa descendo. Sim. Mas é aquela coisa, né? Ele achou que ele faria um grande mousse e, infelizmente... Eu acho que, inclusive, pelo que a gente escuta dos headliners, foi o show um pouco mais vazio em relação aos outros, né? Mas, assim, acho que uma coisa também que vale a gente falar é que no sábado, como a gente chegou um pouco mais cedo, a gente conseguiu andar mesmo pela estrutura do festival. E aí, de novo, cria de Rock in Rio, eu fiquei um pouco decepcionada, tipo assim, com a estrutura do Lola. Em que sentido, tá? Eu sei que o Lola tem uma cultura de ter espaços amplos pra galera botar uma canga, curtir ali o dia, eu sei disso. Mas eu acho que a disposição dos grandes estandes das marcas estava muito concentrado, porque, tipo assim, ali na frente do palco Budweiser formava tipo uma bacia, sabe? Você tinha o palco no fundo, os morros aqui e vários estandes em volta. Então, esta parte do Lollapalooza, ela estava apinhada de gente o dia inteiro. E aí, conforme você ia indo para os outros palcos, onde fica o Samsung, o Flying Fish, cara, cenário assim de terreno baldio, eu achei muito largado, assim. Tipo, você só tinha mais pra frente um stand bem bonito da Samsung, de frente, inclusive, pro palco da Samsung, o que eu achei um desperdício de divulgação, porque para mim fazia mais sentido ele estar longe do palco dele, justamente para as pessoas ficarem, a Samsung tá aqui, não importa o lugar que você esteja do festival. Mas só isso, tipo, para quem foi no Detal, esses palcos ficavam ali perto do palco secundário, do Quebrada, e onde tinha várias coisas de ativação ali espalhada, que não teve no Lollapalooza. E tudo bem não ter. Só que eu acho que se você espalha melhor esses estandes, você também ajuda para que o público saia um pouco dessa concentração do palco principal e visite outras áreas do evento. Então, assim, no sábado, que tinha atrações que não eram tão aguardadas quanto as de domingo, foi uma área que tava as moscas, gente. Tipo assim, a gente andava ali livremente, tipo, os palcos vazios. Agora, domingo não, domingo outra parada. Ali tava, realmente, o Lollapalooza estava acontecendo do outro lado no domingo. Uma pergunta que eu tenho para fazer com vocês. Eu sei que a cultura do Detal e do Rock in Rio é completamente diferente do Lollapalooza, acho que até a Thalita pode falar melhor. Mas vocês não acham que talvez o Lollapalooza poderia acontecer em outro lugar de São Paulo para não ficar Eu acho que o Interlagos é muito grande. Inclusive, ele é muito grande até para o próprio Detal. Talvez se fosse em outro lugar, tipo Ibirapuera, voltasse pro Jockey, talvez a experiência fosse um pouquinho melhor. O que vocês acham? Cara, eu não concordo. Eu acho que o Lollapalooza, assim como em outros países, ele tem uma grandiosidade que é dele, né? Ele é um festival alternativo, porém ele é um alternativo popular. Então, realmente, hoje, falando de espaço, em São Paulo, principalmente, eu acho que realmente o autódromo é o melhor lugar para fazer esse tipo de evento. O que me pega muito é essa questão que a Andressa falou dos estandes de marca. A gente tinha muito estande de marca, muita coisa para né, as pessoas verem, para as pessoas visitarem, para as pessoas ganharem brindes e tudo mais, mas tudo ficou muito concentrado.
E eu acho que essa concentração em pontos, assim, realmente deixou tudo muito espaçado. Eu achei muito longe os palcos, um do outro, muito mesmo. Assim, coisa realmente gritante, assim, de distância. E em outros anos eu vi os palcos um pouco mais próximos. Eu acho que essa distância foi aberta realmente na intenção de colocar mais pessoas lá dentro. Esse aumento, né, das 20 mil pessoas, de um ano a gente ter 80 mil de capacidade, para outro ano a gente ter 100 mil, eu acho que é mais ou menos nessa linha que acabou sendo um pouco prejudicial para essa dinâmica realmente do Lollapalooza, que para mim é um dos festivais, assim, em questão de estrutura, que eu mais gostava aqui em São Paulo. Já vi Primavera, já vi C6, já vi The Town, e realmente, assim, lógico que o The Town do último ano me encantou muito, achei ótimo, mas o Lola, assim, perdeu talvez um pouquinho nessa questão estrutural e de movimentação, assim, um pouco do carinho, sabe, para mim. Mas, enfim, falando um pouco agora, principalmente que a gente começou o tema de Chaperone e a gente não seguiu, Sim. mas eu acredito que Chaperone, assim, só para a gente resumir mesmo, porque quem sabe, sabe, quem não sabe, vai lá no colmeia.net ver o texto que a gente falou sobre o show, também a gente não falou só sobre fofoca, a gente falou também Fala sobre o sobre show. isso. Mas para mim é o show top 1 do Lollapalooza. Ele foi o melhor show do Lollapalooza. Melhor do que a Sabrina Disparado. Carpenter? Melhor do que Sabrina Carpenter. Para mim, ele foi o melhor show. O palco era lindo, a voz da Chapel é uma coisa absurda. Ela é uma besta enjaulada. Ela, assim, no palco, cara, ela entrega muito, muito, muito. Era cativante, assim, e animador escutar todas as músicas. Falando também em questão de arranjo, de banda. Ai, a banda dela é incrível, é uma banda formada só por mulheres. Eu acho que isso também é uma coisa que me encantou muito mesmo. Mas assim, a qualidade de tudo que foi entregue ali pra gente é impecável. Deu para entender por que que ela ganhou realmente o Grammy de revelação do ano. Por essa entrega e Mas por foi aí que eu tudo. conheci. Foi aí que eu conheci a Chapel, porque eu tava vendo o Grammy. Eu lembro que ela foi até com um chapéuzinho, né? Se parecendo um duende. Isso, Grammy Ah, 2025, Chaperone, revelação do ano. E assim, é incrível, é impactante ver o quanto a Chapel ela evolui a cada entrega dela, o lançamento de Subway, né, no final do ano passado, que também foi super impactante, super incrível, assim. Então ela vem mostrando cada dia mais o quanto ela é uma artista que veio para ficar, porém é uma artista que não gosta de ser famosa. E aí, quando a gente fala disso, é uma pessoa que não gosta da indústria, ela não gosta de estar na indústria. Ela pode amar música, ela pode amar arte, mas ela odeia a indústria. E eu acho que é isso que pode trazer aí algumas alterações nesse tipo realmente de sucesso que ela tem, não só com os fãs, mas também a forma com que ela quer entregar os materiais dela, trazendo ela para uma veia um pouco mais independente, talvez um pouquinho mais underground, para que ela saia dessa coisa de estrela, Holofote, de né? popstar, de holofote, porque ela não gosta disso, gente. E não adianta, parem de chamar a Chappell Rowan. Vocês já viram que ela chapiscou uma vez, chapiscou duas, chapiscou três, ela chapisca fotógrafo, presidente, quem for ela vai chapiscar, gente. Não vão atrás da Chappell Rowan. Ponto. Quer ver a Chappell Rowan? Liga a TV. Vai ver os clipes dela, vai ouvir o CD dela, entendeu? Ela não gosta de tirar foto com fã. Ela não gosta de ter integração. Ah, mas daí ela não merece. Então pare de escutar. Ponto. Pare de escutar a Chappell Rowan. Se para você é muito importante você ter essa interação com o artista, além de escutar só a música dele, pare. É isso, gente. Ela já deixou muito claro que é isso e acabou. Eu Sabe? até acho que ela traz uma discussão bem válida sobre limite, tá? Porque eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes, passa dos limites com os nossos ídolos, né? E assim, ela fala muito sobre isso, de tipo, cara, eu sou artista, tô trabalhando enquanto eu tô no palco. Fora do palco, eu quero que a minha privacidade seja respeitada, né? Só que eu acho que ela mesma passa dos limites que ela impõe, sabe? E eu acho que esse é o caso ali, do que aconteceu lá com a família
do Judiló e do jogador do Flamengo. Eu acho que é difícil você colocar essa métrica quando você está falando de criança, sabe? Porque, por mais, assim, uma coisa é o que a Thalia falou, pô, não vai lá, não vai tirar foto, ela não gosta. Só que isso é uma coisa que você fala para um adulto. Agora, você falar para uma criança, e assim, a gente não sabe, a gente só tem os relatos dos dois lados, mas o que foi falado é que a menina se aproximou só para checar se era ela e não fez nenhuma menção de nada e voltou para a mesa. Eu tendo a acreditar nessa história porque filho famoso, gente. Então, assim, ela sabe se comportar nesse meio. Tipo, ela não vai chegar com câmera na cara, por mais que seja uma criança, porque ela foi criada nesse meio. Então, eu acho que, assim, independente se o segurança era da Chapel, se era do evento, se era do hotel, não importa. Também houve uma truculência ali por parte do segurança na forma que foi conduzido, né? Mas teve aquele portal lá, aquele blog lá da Inglaterra, que hoje publicou que, sim, possivelmente o segurança era da Chapel, e Sim. inclusive ele era o segurança da Kardashian. Da Sabrina. Ele veio para o Brasil, inclusive, como segurança da Sabrina. Só que parece que ele também é freela. Então, ele não sei se ele pegou ali ainda um... Entendeu? Essa história fica Mas, melhor gente, cada o dia. segurança é dela. Para mim, isso é Sim, claro. sim. Eu acho que ela pode falar o que for, porque não é a primeira vez que isso Sim. acontece. Não, Não é. resgataram aquele vídeo famoso dela só apontando assim para a pessoa, para o segurança já é muito engraçado, né? Porque Ele ela vai. aponta e vê o cara assim gigante. Pois é. Gente, vamos só para o último dia para a gente chegar na conclusão desse programa maravilhoso de conclusão de cobertura do Lollapalooza, porque quem duvidou que a gente ia chegar lá, ó, chegamos! Cara, eu quero muito que vocês falem sobre o Cat's Eye, porque vocês duas, principalmente a Andressa, falou, eu quero que o Lollapalooza por conta do Cat's Eye. Cara, eu não conhecia a Cat's Eye, eu fui conhecer por conta de vocês. Agora eu estou com Gabriela na cabeça por sua culpa, Andressa. Pois é. Gente, não tem jeito. Lollapalooza é gnarly. É gnarly. Comé é o quê? Gnarly também. Gnarly. Tudo é gnarly. Não, gente, sério, assim, o Cat's Eye, ele foi um presente, né, que eu ganhei no Lollapalooza de Chicago, inclusive. Não estive lá, mas eu assisti a transmissão e fiquei completamente impactada com o que eu assisti. E eu comecei a acompanhar o grupo depois do Lolla de Chicago. E aí, assim, vi o documentário da Netflix, e aí fui me engajando, passei a comprar photocard, passei a light stick, tudo. Comecei a comprar, fiz a festa de merchandising das meninas. E, cara, elas são, assim, eu acho muito legal, porque elas são muito novinhas, né? Elas têm ali na faixa dos 18 aos 22 anos. E você vê aquela garra, aquela fome de querer perseguir um sonho. Você vê que elas estão ali em cima do palco dando tudo de si, sabe? Mas, ao mesmo tempo, elas falam uma linguagem mais jovem. Não à toa, elas acabam atraindo também aí muita criança, embora pais vejam que seus filhos estão assistindo. Porque, assim, quem acompanhou viu a performance de MIA, duas gostosas se amassando no palco e as crianças tudo lá assistindo. Eu fiquei, gente... Enfim... E não Mas, adianta assim, fechar os olhos das crianças, porque as crianças sabem muito bem que Os isso pais rola, ficaram hein? horrorizados. Os pais, com certeza. babado. Mas, assim, showzaço. Eu acho que foi além do que a gente esperava, porque a gente já vinha acompanhando a turnê delas aqui na Latam pelos Lollapaloozas, né? E o primeiro show delas, que acho que foi na Argentina, foi muito criticado, porque os vocais não estavam ali muito, muito legais. Aí, tipo, a galera veio caindo matando, falando, tipo, eu não vou ver mais o Cat's Eye, eu vou ver o Tyler, porque olha isso aqui. E elas recebem muito hate, né? O que é natural para um grupo que cresceu muito rápido, que está muito nos holofotes. Mas, assim, foi muito nítido que 90% dessas críticas, elas só estão mesmo no Twitter, porque, nossa... O que o público fez nessa apresentação é que, infelizmente, a transmissão ela abafa, né? O som do público, mas vejam. Abafou não abafou não, tá? Não abafou, Então, não. abafa. Deixa eu falar que não pra ia você, dar, Fernando. amigo. Não ia dar. Fernando, não ia dar. O que você ouviu de casa estava abafado. Depois vocês procurem vídeos das apresentações, porque não dá para ouvir elas cantando.
Eu saí com a minha garganta, depois de Narly, que foi a última, eu achei que a minha garganta ia sangrar, porque eu gritava tanto essa música, que eu falei, nossa, Eu estou sabia. rouca até hoje ainda. Eu Sim. tô rouca até hoje ainda, gente. Eu sabia. Porque assim, showzaço. eu tô impactada. Eu tô impactada com tudo que eu vi. Lógico, para mim, falando agora um pouco mais da parte técnica, eu acho que, logicamente, o Cat's Eye, ele é uma explosão de performance. Sim. A performance, a dança, a entrega é uma coisa muito absurda. Ah, mas as meninas têm ainda que melhorar um pouco no vocal. Gente, vocês escutavam Spice Girl, gente. Vocês escutavam Pussycat Dolls que só tinha uma vocalista. E vai voltar, Vocês hein? estão querendo... Ó, deixa isso aí pra gente discutir mais pra frente. Mas assim, elas são novinhas, elas estão começando agora, elas não têm nenhum álbum completo, elas têm 2 EPs e ainda assim conseguem entregar um show completo, com muita música, com músicas boas, bem produzidas. Elas não têm um álbum 2 EPs só. e movimentou aquela galera toda. Aham. Tudo é Narly, né, Fernando? babado. Tudo é Narly. Everything's Narly. É isso. E assim, gente, a gente sabe que um cantor em si, a não ser que ele seja um talento muito nato, ele demora bastante tempo para ele conseguir evoluir vocalmente, né? A gente tem muitos cantores aí que não me deixam mentir, que são exemplos disso, que trabalharam muito vocalmente e hoje são aí exímios vocalistas. Então, assim, as meninas estão trabalhando, elas estão a cada dia evoluindo, dá para ver muito bem o quanto elas evoluíram em performance, em vocal, e tantas outras coisas. E existem músicas que realmente, gente, vocês têm que desencanar. Vocês têm que desencanar. Tu acha que você vai entregar vocal cantando Internet Girl? Isso aí é pra ser engraçado, é pra ser legal, é pra ser divertido, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas precisam parar de pesar e precisam curtir o momento. Porque se você tá ali, você curtir o momento, aí é babado. A não ser que realmente o artista tá ali pra entregar vocal. Aí a gente tá falando do quê? De uma Adele, que vai chegar ali, vai ficar paradinha e vai entregar só o vocal. Aí a gente pode falar. Mas assim, pra mim foi um show muito impactante, pra mim, lógico que me pega muito no emocional, porque eu gosto muito do Cat's Eye. Acompanhei também junto com a Andressa, a gente assistiu junto esse reality, a gente acompanhou junto as performances. Eu conheci o grupo um pouquinho antes, porque eu conheci realmente o grupo lá no lançamento de Gabriela, por ser uma música que foi gravada inicialmente pela Anitta, era para ser lançada como uma música da Anitta, e foi lançada pelas meninas, então eu acompanho elas um pouquinho antes, mas indiferente, a gente viu esse boom junto, a gente viu essa evolução, essa explosão junto, e, gente, é dominação mundial, não tem jeito, não tem jeito. Eu também fiquei impactado de casa pela paixão do público pelo show. Eu achei um show bem performático, bem interessante de assistir. E o que é legal de assistir tanto nas premiações quanto nos festivais é você descobrir músicas novas. E o que eu levo para mim do Lollapalooza 2026 é Sabrina Carpenter, que agora de fato eu conheço. Não vou dizer que me tornei fã da Chappell, que eu não me tornei, mas eu achei o show dela muito interessante enquanto show. E o Cat's Eye. Cat's Eye, de fato, acho que foi a maior revelação que eu tive ali assistindo. O Tyler, The Creator, eu já conhecia as músicas dele e tudo mais. Eu também comecei a assistir pela metade, porque eu tava vendo o show da Cat's Eye no Globoplay, inclusive, né? Globoplay, se quiser patrocinar, a gente estamos aí. Mas eu fiquei muito impressionado com o range de idade do público, né? Você tinha pessoas muito pequenininhas, as crianças, e os pais, os avós e tudo mais. E é difícil hoje em dia você criar um fenômeno desse jeito, né? Então é isso. Gente, para encerrar, eu já capturei muito da atenção de vocês, e vocês entregaram um programa sensacional, uma cobertura sensacional, e enfim, não para de crescer os números lá no site do Colmeia, colmeia.net ou colmeia.com.br, porque a gente conseguiu o domínio agora. Eu queria que vocês falassem uma palavra, como resumir o Lola 2026? Narly. Para mim é leque, chuva de leque. Porque eu tô com medo de acordar de noite para tomar água e levar uma lecada, gente. É babado, sabe? É babado. Para mim, a palavra do Lola é leque. E, gente,
Para os nossos colegas empreendedores de ruas, vocês são gnarly, vocês faturaram, vocês entregaram variedade, quantidade, cor, modelo, assim, tô Design. impactada. É leque Tenho duas neles. coisas para falar. Tenho duas coisas para falar. Primeiramente, essa questão do leque já foi assustadora no Carnaval do Rio de Janeiro. Porque tinha medo de sair do metrô e ter alguém com um leque assim na tua cara. Plá, Sim. plá, plá. E a segunda, tem uma página na internet chamada Peixotan, ou Peixota, que tem um quadro que ela fala assim, coisas para mulheres e gays. Literalmente, o Lollapalooza 2026 foi um evento para mulheres e gays. Não que os héteros não possam ir, não, claro que não, podem ir, de boa. Mas foi. Foi focado para mulheres, porque eu nunca vi tanta atração para ver tanto leque, tanta bandeira LGBTQIAPN+. Deve Foi ter mesmo. sido a abertura do Vale, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas foi. Gente, a gente assim, não falou passamos isso, calor, né? tá? Não passamos Não, calor. não. Porque, assim, ó, Inclusive, eu acho que não choveu porque as gays estavam batendo tanto leque que as nuvens foram embora de São Paulo. meu Deus! Com E é isso, nós- gente. E com isso nós encerramos esse episódio do Colmeia, porque o leque tá varrendo. Desculpa, Dodá. Os leques vão. Os leques vão. Peraí, vamos se concentrar. Tchau. Peraí, volta. E com isso encerramos esse episódio do Colmeia.net, Colmeia TV. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, meninas. Valeu.